esclarecendo o TDAH. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline, eu sou servidora da casa e em nome da Assembleia Legislativa eu quero agradecer a todos a presença nessa palestra sobre TDAH. Esse projeto Plenamente é de iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa ela está proporcionando a todos os servidores esse acolhimento, entender um pouco sobre os transtornos, né? Porque nós vivemos uma era em que todos temos problemas um pouquinho, né? Que a gente se identifica com vários transtornos. Então, aproveitem essa palestra. Ela também estará gravada e será transmitida ao vivo. E também vocês podem assistir, né, no YouTube e no site www, Instituto Plenamente MT, ó, o TDAH, né, já sendo identificado, plenamentemt.com.br, e também nas redes sociais que vocês podem seguir o projeto. Muito obrigada a todos, uma excelente palestra. Eu vou passar para a psiquiatra, a doutora Unicélia. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de um tema assim que é muito discutível, né? Que todo mundo fala assim, agora parece que todo mundo é TDAH, virou moda, né? Mas a gente sabe que o número é muito alto de pessoas já diagnosticadas e a diferença que tem entre o número de TDAH agora e o que a gente tinha há algum tempo atrás é que ficou mais fácil o acesso, né? Mais popularizado, então ficou mais fácil para as pessoas fazerem essa identificação, né? E a gente vai mostrar para vocês rapidamente, porque nós temos essa palestra gravada no site com 40 minutos, tá? Então hoje aqui eu vou fazer um apanhado geral bem rápido e vocês podem ir no site Plenamente e assistir a palestra na íntegra ou no YouTube, né? Que a gente vai estar com tudo lá também. E assim, o que eu tenho para falar para vocês? Então, é um transtorno que ele vem sendo modificado ao longo dos tempos, né? A gente tem a hiperatividade e o déficit de atenção e os dois juntos, tá? Então, por isso que tem esse nome. Então, a pessoa pode ter mais a predominância de um ou de outro, né? Ou ter os dois juntos. Então, a gente tem... Antes era feito um diagnóstico muito só em crianças. Então, só criança parecia que tinha TDAH. Hoje a gente vê que existem muitos adultos sofrendo no trabalho, nas faculdades, nos relacionamentos, e a gente começou a olhar com um olhar diferente para esse adulto. Então parece que não era só ansiedade, porque o TDAH, ele é um transtorno, a gente fala hipercinético, é como se tudo tivesse muito rápido no corpo da pessoa. Mas a gente tem outros transtornos assim também. A gente tem a ansiedade, por exemplo, que ela causa taquicardia, ela causa outros sintomas físicos, né? E o que confunde muito. Então, muitas vezes o paciente chega para mim no consultório falando, doutor, eu sou TDAH, eu vim aqui porque a psicóloga já fez o diagnóstico e eu tenho que tomar Ritalina. Aí eu, calma, vamos conversar. Aí quando a gente senta, vai fazer aquela anamnese, vai conversar, a gente vê que o que está sobressaindo ali é um transtorno de ansiedade. Aí eu falo para ele, olha, vamos tratar essa ansiedade, a gente vê o que sobra aí, de repente, tudo bom? O que sobra para a gente tratar realmente se é um TDAH. Porque parece muito, então é aquela mente inquieta, que pensa muito, muita agitação. A própria ansiedade, a gente vai ver depois, ela tem também essa dificuldade de foco, né? E assim, eu vou começar contando para vocês a minha história, né? Então eu sempre fui uma pessoa... Eu precisava estudar muito mais que todo mundo. Eu tinha que anotar tudo. Eu tinha que sentar na cadeira da frente. Porque se tivesse uma pessoa na minha frente, eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Meu irmão fez medicina comigo. Eu ficava morrendo de raiva. Porque o meu irmão não estudava. E eu estudava bem mais que ele. E ele pegava nota melhor que a minha. E eu falava, gente, eu sou burra, não é possível. Eu devo ser burra porque só pode ser. Porque o tanto que eu estudo, o tanto que eu me esforço. Eu copiava tudo, eu sentava na cadeira, se o professor tropeçasse, eu colocava tropeçou, espirrou, era tudo. Então, assim, meu caderno impecável, todo mundo tirava cópia a vida inteira, né? Eu sempre, para qualquer lugar que eu ia, qualquer reunião, cadeira da frente. Se eu não ficasse na primeira cadeira, acabou tudo, eu não prestava atenção em nada. Então, eu passei a minha vida inteira pensando que eu era menos inteligente, tá?
muita dificuldade, tinha que estudar muito, tinha que ler muito, começa um livro, volta de novo, começa um livro, volta de novo. Agora pensa em medicina, você tendo que estudar aqueles montes de livros, aquele tanto de coisa que a gente tinha que ler. Então, eu dormia muito menos, estudava muito mais e ficava com as notas assim e frustrada, né? Isso foram anos e anos e anos e anos da minha vida, eu com esse entendimento, né? Então, assim, aí começa muita multa, né? Por besteira. Passar assim, lá tá escrito, sei lá, velocidade é 60. Eu levo multa por 65, né? Por alta velocidade. Por exemplo, um caso foi a Isaac Povas, né? A Isaac Povas, se eu não me engano, eu nem lembro, tá? Mas eu acho que a velocidade é 50, é isso? 50. Eu desci em todos os semáforos a 60. Cheguei em casa com 5 multas. Depois, meu marido falou, o que é isso? Eu não sei como que eu não perdi a habilitação. Eu falei, 62? Gente, o que é isso? Eles não podem multar. Ele falou, não, mas lá tá escrito que é 50. Eu falei, não tá escrito, tá? Não tá. A gente foi, pegou o carro, ele deu a volta para me mostrar que a velocidade era 50, que tem um monte de placa, né? E essa é a minha dificuldade de dirigir, porque eu não consigo prestar atenção na placa, eu não consigo. Então, assim, vem essa dificuldade. E ao longo do tempo, com tantas dificuldades, né? Com muitas coisas acontecendo, tipo assim, eu cheguei a comprar, um dia eu fui dar banho na minha filha, peguei e passei o condicionador no cabelo dela, aquele cabelo na cintura, e o condicionador não penteava, né? Eu falei, que condicionador é esse? Ela sempre usou ele, que eu olhei, era igualzinho o condicionador, o shampoo e o hidratante corporal. Era hidratante corporal. Aí o cabelo dela não penteou. Eu falei, nossa, eu comprei errado. Passei o hidratante, passei tudo no cabelinho dela, o condicionador. Passou 1 mês, 2 meses, lá estou eu outra vez no mercado, fiz compra, tal, cheguei, fui dar banho nela, quando eu passei o pente, ele não entrou de novo. Eu falei, não, de novo não. Aí eu olhei, eu tinha comprado de novo um hidratante corporal. E assim, meu marido não me deixa ir no mercado fazer compra, porque sempre vem tudo muito errado por conta dessa desatenção. Aí um dia ele chegou pra mim agora, no ano passado, né, e falou, amor, você não acha que você tem que tomar um remedinho? Eu falei, remédio pra quê? Já fiquei brava, né? Remédio pra quê? Aí você não acha assim, não, eu só tô perguntando, você não acha que você assim você é muito desatenta, né? E na mesma hora eu já fui pisando numa poça de óleo, né, no estacionamento. E eu falando com ele assim, aí ele me segurou e falou, o óleo, você vai escorregar. Aí eu falei, tá. Aí eu saí bravo, falei, que tomar remédio o quê? Ele falou, não, olha só, presta atenção. Olha como você acontece. E aí eu fiquei brava, né? Tá bom, não tem que tomar remédio não sou nada disso não. Aí comecei a raciocinar, né? Falei pra minha filha, falei, seu pai é dentista e tá me fazendo diagnóstico aqui, mandando eu tomar remédio. Ela falou, mãe, mas você não acha que você é muito imperativa? Você acha que todo mundo faz o que você faz? Você acorda às 4 da manhã, faz academia, aí você vai pra casa, toma café da manhã, vai trabalhar, de repente... Enfim, você faz tanta coisa, você não acha que tem... Eu falei, pronto, agora um arquiteto e um dentista dando diagnóstico da psiquiatra, né? Aí o que eu fiz? Aí eu fui pro psiquiatra, né, gente? Eu fiz uma avaliação neuropsicológica, eu falei, gente, bom, vamos levar um negócio a sério, né? E eu ali no meio daquele pensamento, tipo assim, não, mas é verdade, né? Então eu devo realmente ser desatenta. Aí cozinhei ovo lá, né? Terminei de cozinhar o ovo, fui comer o ovo, que eu como ovo de manhã, tirei a panela, desliguei, coloquei em cima da pia, enfiei a mão na água fervendo e peguei o ovo. Aí eu falei, não, mas realmente eu acho que eu tenho alguma coisa errada, com os dedos queimados, né? Então, assim, a gente vai vendo essas coisas acontecendo e a gente não leva a sério. Veja bem, eu tô com 58 anos, então eu fui fazer diagnóstico agora, o ano passado, né? E foram 57 anos de sofrimento, de muita angústia, muita falta de atenção, né? O pensamento não para, é 1 milhão de coisas. Então, assim, aí a gente pensa, poxa, será que... Aí eu fiquei naquela dúvida, será que eu não estou superestimando meus sintomas, enfim. Mas existem testes, existem avaliações para a gente fazer, né? Foi o que eu fui fazer, né? E a gente vê que realmente, né, você tem vários testes hoje preconizados que a gente consegue fazer esse diagnóstico. Passa. Então a gente não tem o diagnóstico só em crianças, tá? Então hoje, cada vez mais, a gente está tendo o diagnóstico em adultos, né? Essa dificuldade de adultos no trabalho, de focar, né? Então a gente tem uma dificuldade de concentração, às vezes o rendimento baixo, a pessoa tem que... O barulho atrapalha, às vezes você está fazendo aqui um trabalho que você precisa terminar e de repente alguém conversa do lado daquela sala. Então a gente, fazendo esse diagnóstico, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, porque você coloca a pessoa
num ambiente mais tranquilo, mais saudável, onde ela consiga prestar mais atenção, né? Eu sempre tive minhas dificuldades e eu nunca, assim, entendia que, apesar de ser psiquiatra, eu não me via. Então, a gente, assim, santo de casa não faz milagre mesmo. Então, eu não me via, para mim era tudo normal, aquilo que eu vivia. E o povo ao meu redor, todo mundo sofrendo com aquele desespero, né? Com os erros, com a pressa, né? Com a procrastinação. O TDAH procrastina muito, né? Então, a gente tem esse problema. Então, é isso que a gente fala do TDAH, tá? Então, a gente tem a impulsividade. Então, aquela pessoa assim, a Fernanda tá aqui para falar depois, não tem paciência de abrir uma sacola, tá? Você chega do mercado, aquelas sacolinhas amarradinhas, não me manda guardar a compra que eu rasgo todas. Se alguém quiser guardar a sacola, venha desamarrar a sacola, porque é aquele desespero. Você fala assim, fulano, você pode fazer uma coisa para mim? O fulano piscou, você já foi e fez. Tá? Então, é uma impulsividade, é uma impaciência, é uma irritabilidade que acaba comprometendo os relacionamentos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso aí. Então, são muitas ações precipitadas, muita hiperatividade, desatenção, e a gente vê muito aquele paciente irritado, tá? Irritado, nervoso, briga fácil, não tem paciência, qualquer coisa você está estressado, você está falando as coisas. Eu sou conhecida como uma pessoa brava. Hoje eu entendo que, de repente, é essa impaciência do TDAH, tá? Então, eu acho que passa para nós, tá? Eu vou falar mais rápido, porque depois a Tássia vai falar um pouco mais sobre como fazer com tudo isso, né? Então, a gente tem alguns números que não são atuais, tá? Mas a gente tem uma prevalência muito alta, né? Óbvio que os atendimentos infantis são bem maiores, né? Porque agora que está surgindo essa questão da gente fazer o diagnóstico no adulto, agora sim é algo mais recente, né? E a proporção de meninos para meninas. Então, aquele menino encapetado. Geralmente é o moleque, né? É um molequinho que não para. Todo lugar que você tá, ele mexe, ele senta. Então, aquela criança, quando criança, ele vem desde pequenininho mesmo. Ele é aquela criança que a mãe tá na escola, tá sendo chamada, a professora chama, fala, olha, não tem condição. Ele não quieta, ele nem termina o dele, ele já tá em pé, já tá andando na sala de aula. Então, assim, além dessa hiperatividade, ele não, claro, não consegue prestar atenção. É uma criança que tem, muitas vezes, reprova muito, né? Porque não consegue realmente, e fica tendo como se ele fosse... E vai criando aquele estigma como se ele realmente fosse menos inteligente, né? Aí depois eu pensei, gente, se eu não fosse inteligente, eu não tinha feito medicina, eu tinha feito tanta pós-graduação. Então a questão não está na inteligência, né? A questão está realmente no foco. Próximo. Então nós temos uma prevalência muito alta, tá? Faixa etária também. A gente vê os diagnósticos mais comuns entre 5 e 9 anos. Por quê? Porque é o período em que a criança entra na escola, né? É o período em que ela começa a dar trabalho realmente, porque o pequenininho tá ali, todo mundo, ai que bonitinho, tudo que ele faz é bonitinho, né? Mas chega uma hora que na escola cansa, tá? Uma criança, o ensino fundamental e o início ali do ensino médio é a pior fase para os professores, para quem é educador aqui sabe. Então é uma fase que eles são realmente, né? A quinta série é conhecidíssima, né? O pessoal da quinta série, todo mundo fala, nossa, parece qualquer pessoa fase fazendo assim, as pessoas já comentam, nossa, parece a turma da quinta série. Então, a quinta série é conhecida em todo lugar. É nessa fase aqui, nessa faixa de idade, que sobressai mais. Também porque entra ali para os 9 anos, essa faixa, aquela ebulição de hormônios. Então, além de todo essa alteração de pensamento, de comportamento, a criança ainda está começando a mexer naquela parte hormonal, vai a pré-puberdade, né? Então é a fase em que os hormônios estão aumentando e aí começa uma inquietação maior ainda, né? A distribuição regional, infelizmente, parece que no Brasil o Nordeste apresenta o maior número de casos e tem o menor número de atendimento, tá? É uma região muito carente, então há esse desequilíbrio aí pelo o Ministério da Saúde fazendo isso aqui, tomara que venham mais políticas, né? Mas aparentemente nós temos mais diagnósticos no Nordeste, né? O atendimento também especializado aumentou bastante, então a gente tem muitas clínicas hoje, a gente tem muitas pessoas, muita gente pensando, voltando, né, para essa questão do TDAH, principalmente nas escolas. Próximo. O diagnóstico em criança, então. A gente começa a ver essa alteração de comportamento. Gente, é claro que criança tem que ser hiperativa, tá? Criança quieta, parada, é criança doente. Tá? Criança é criança, ela tem as coisas deles ali que é totalmente normal, eles têm que ser curiosos, eles têm que ter essa inquietação natural do aprendizado, o cérebro deles está em formação, então eles estão buscando conhecimento
isso é normal. Então, agora fica uma linha muito tênue ali entre o que é normal e o que não é normal, porque hoje o que a gente tem também, que a gente confunde muito com TDAH, principalmente na infância, é a falta de limite. Então, são aquelas crianças que são, né, as famílias, né, acabam deixando com as babás, deixa com as escolas, com os educadores, enfim. E hoje a gente até discutiu terça-feira no programa de rádio que eu faço, lá na Metrópole FM, um psicólogo que escreveu um livro sobre smartphone, o que eles estão fazendo na mente das nossas crianças, tá? Então, esse excesso de tela, essa coisa toda, os pais não botam, não conversam. Então, hoje a gente tem muita essa confusão entre o TDAH e essa questão do limite. Muitas vezes é falta de limite. Outra coisa é a ansiedade que essas crianças estão tendo, né? Cada vez mais precoce, as nossas crianças estão extremamente ansiosas, extremamente adoecidas, tá? Talvez por falta de limite, talvez por excesso de tela, por falta de presença familiar, enfim. Então, existe uma série de carências que está contribuindo muitas vezes para o aumento do número do diagnóstico, que talvez não seja necessariamente o diagnóstico do TDAH, né? Próximo. Então, além da gente observar, ter uma avaliação médica, tem que ter uma avaliação criteriosa, psicólogo, equipe multidisciplinar, né? Tem testes que a gente pode estar fazendo, aplicando nessas crianças para fazer o diagnóstico diferencial. Porque tem que ter um diagnóstico diferencial. Uma vez que a gente dá esse diagnóstico e começa um tratamento, e é um dos fatores, muitas vezes, quando a gente utiliza os medicamentos, né? A pessoa chega pra gente, eu sou TDAH, eu já tô tomando, e você vê que ele não tá melhorando. Então, ele tá tomando Dalvevância, Ritalina, agora tem a atomoxetina, que é um medicamento muito bom, né? E você vê que ele não melhora. Se ele não tá melhorando com o medicamento que é indicado, provavelmente ele não é TDAH. O medicamento, ele piora a ansiedade. Então, quando a criança toma, ou o adulto toma, e ele piora os sintomas, é porque o remédio ele é um psicoestimulante. E a ansiedade já é uma doença estimulada, tá? Ela é uma doença hipercinética. Se você tem essa doença e você já está tomando um remédio que vai piorar, então, geralmente, quem não é TDAH, ele piora o transtorno de ansiedade. Ele piora os sintomas. Aí vem pra gente, a gente fala, olha, tudo bem, então vamos trocar, vamos fazer... Viu como você não é TDAH? Então, agora a gente vai... Por isso que, normalmente, eu prefiro tratar o transtorno de ansiedade primeiro. Tá? Eu geralmente falo, vamos tratar a sua ansiedade, daqui a um mês a gente reavalia e a gente vê se a gente vai entrar com esse medicamento, tá? Até porque é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais também, né? E causa dependência, tá? Então, esse é um dos problemas da dependência, né? Então, tem tudo isso aqui. Um lugar importante, assim, que eu gostaria até de desenvolver um projeto. Eu tenho um projeto, né, que é o TEA nas escolas, TEA TDAH nas escolas, que seria o quê? A gente levar o conhecimento para os educadores, professores, para quem está lá junto, cuidando da criança, olhando a criança, para que ele consiga diferenciar e, de repente, ter uma unidade de atendimento móvel que tenha psicólogo e psiquiatra e que vá a cada região, a cada bairro, atender essas escolas e fazer esse diagnóstico, tá? Parece que o TDAH está tendo um projeto de lei, né, que vai entrar como o autista, então vai ter uma série também de privilégios. Hoje já tem alguns, que seria aumentar o tempo em 1 hora a mais nas escolas, nas provas. Pode entrar nas provas, nas escolas, entendeu? Então já tem alguns benefícios, mas parece que vai ter mais tanto quanto o TEA. E a gente sabe que para eles atingirem esses benefícios é preciso que tenha um laudo, que tenha um diagnóstico correto, tá? Também não dá para a gente sair dando diagnóstico para todo mundo. Mas é óbvio que o professor que está ali na escola, maior parte do tempo em contato com essa criança, muito mais do que os pais, porque a criança muitas vezes passa muito mais tempo na escola, quando chega em casa os pais estão trabalhando, né? Às vezes tem escola que é integral, então com certeza aquelas pessoas que estão ali, o conhecimento delas em relação àquela criança chega a ser às vezes maior do que a própria família. Eles podem, tanto que tem relatório, final de semestre, os pais acabam chamando, os professores chamam os pais, para passar os relatórios de como está o comportamento dessa criança. Aí é o momento de sentar e conversar. Então, a ideia seria levar conhecimento lá na Secretaria de Educação, para que todos fizessem uma capacitação nesse sentido, tá? Para tentar saber como lidar com essa criança, identificar. De repente, já tem projeto de ter psicólogo nas escolas, pelo menos algumas escolas estaduais têm, né? O governo estadual está bem à frente, inclusive a gente tem uma entrevista também, acho que foi semana passada, com uma pessoa da Secretaria Estadual, né, de Educação,
que ela fala os projetos que eles têm aí nessa área de atendimento, e principalmente essas crianças com bullying, né? E que eles também sofrem bullying. Então, tem as escalas de avaliação e tem a avaliação funcional. Próximo. Funcional é quando já está maiorzinho, é o impacto que está causando na escola, no aprendizado, no trabalho, na convivência, porque também ninguém dá conta de conviver com esse TDAH, gente. É uma pessoa complicada, porque ele quer tudo para ontem, né? Ele é uma pessoa agitada, ele é irritado, extremamente irritado. Quando eu chego no consultório, dando patada, essa aqui fala, você tomou o remedinho hoje? Ai, remédio, remédio. E assim, não tomei. Então tá, vamos pegar o remédio, toma seu remédio aqui, porque aí, daí a pouquinho você já dá uma melhorada, entendeu? Então, são impulsividades, é uma área do cérebro que realmente tem um desequilíbrio de neurotransmissores, né? E quem está do lado da gente acaba sofrendo. Então, existem as diferenças de sintomas entre crianças e adultos, que a gente já falou. Tudo isso tá lá no site, vocês vão poder assistir, tá? As crianças, geralmente, a gente vê mais, né? Então, na questão da escola, aí tem que ver a questão de... Eles têm dificuldades, inclusive, de regras e limites, tá? Criança com TDAH, você não consegue botar o bichinho sentado e ele obedecer, tá? Não fica. Então, quando você menos virou, ele já foi e dá a impressão que é porque ele é desobediente, né? E não é, porque realmente ele não consegue, é aquela inquietação mesmo, né? E o adulto, a gente vê muito mais a manifestação, olha aqui, no trabalho, coitado, desorganizado. O TDAH é uma pessoa totalmente desorganizada nas coisas. Ele até começa a organizar, mas ele começa aqui, vai ali, vai lá. E quando ele vê, já ficou tudo para trás, né? Então, aquilo que ele começou já não vai. Eu tenho que lavar a roupa. Aí você vai lá pôr a roupa na máquina e você pensa, nossa, será que Aí volta lá. Eu tenho que buscar tal coisa. Eu tenho que pegar fulano na escola. E as coisas vão passando e você vai passando a manhã inteira e não consegue terminar as atividades que você programou de fazer no início da sua manhã. Então, assim, tem uma série de medidas que a Tássia vai falar que você consegue, de repente, organizar a sua vida. Uma das coisas que me ajuda bastante é o celular. Eu tenho despertador a cada 30 minutos no meu celular para aquilo que eu tenho que fazer. Ele toca, agora eu até já sei. Quando ele toca eu não preciso nem olhar, eu já sei o que é. Tá? Tem tal coisa para fazer. A gente vai organizando a nossa vida para a gente tentar dar conta, né? Então, olha lá, as dificuldades acadêmicas, dificuldades no trabalho, principalmente aquela pessoa irritada, desorganizada, tá? Ele pode até querer planejar, mas no fim ele acaba que ele realmente não consegue executar aquele planejamento dele. Próximo. O tratamento, então, né? As crianças, né? Crianças é mais fácil da gente tratar. O problema é que a gente tem que tratar a família junto, a escola junto, né? Então não adianta eu pegar uma criança e querer que ela tome um comprimido e que vai mudar tudo na vida dela. Não vai. Se a família não estiver engajada, se os pais não entenderem, se eles também não fizerem uma psicoterapia para entender como lidar com aquela criança, não vai para frente o tratamento. Não adianta eu só dar um remedinho e achar que um comprimido é milagroso. Na psiquiatria, a gente não é, tá? Toda doença que a gente falar, todo transtorno, a gente vai estar falando em equipe multidisciplinar, em atendimento multidisciplinar. E o TDAH, ele envolve a família, a escola, né, como a gente já falou. As escolas têm que ser adaptadas, tem que ter adaptação, às vezes tem que ter uma pessoa para poder estar junto, para seguir, para acompanhar essa criança, né? As intervenções que são feitas pelos psicólogos no tratamento, na criança, no comportamento. E o adulto também. Para o adulto, por exemplo, a principal terapia, a mais indicada, e a que a gente vê um resultado muito grande, é a terapia cognitivo-comportamental, tá? O próprio nome diz, né? Então, ela é uma terapia que vai estar mexendo na parte cognitiva para alterar comportamento, que é o que o TDAH tem, né? Ele tem um problema lá na cognição, no foco, na aprendizagem e que altera o comportamento. Então, vai estar focado muito em atividades assim, executivas, naquilo que ele tem mais dificuldade, no trabalho. O que você tem dificuldade? Essa aí a Tássia vai estar falando para vocês daqui a pouquinho. Tem agora, como eu falei para vocês, as ferramentas digitais. No meu caso, eu uso o celular para poder me ajudar o dia e noite, né? Ele fica despertando na minha cabeça e na de todo mundo o tempo inteiro. E aí vem a parte de aconselhamento, de medicamentos, né? Lembrando que esses medicamentos, eles têm muita interação com outros medicamentos. Então, é um remédio que não é fácil de se usar, é muito perigoso, principalmente interação com álcool, tá? O Veivance, por exemplo, que a gente utiliza bastante, né, para tratar o TDAH, a pessoa fala assim, doutor, eu não vou tomar sábado e domingo,
Porque eu quero tomar uma cervejinha. Posso? Não. Por quê? Porque, primeiro, se você interrompe o tratamento, se você está precisando de um tratamento, normalmente ele tem que ser diário, todos os dias. Se você interrompe esse tratamento, você já diminui a meia-vida do medicamento no seu sangue. E nesse caso tem um agravante. O álcool, ele tem uma meia-vida grande no nosso corpo. Tanto que, quando a gente vai fazer o bafômetro, a gente vê que pega lá, mesmo que você tomou pouquinho, ele vai estar circulando ali. Por que a gente tem ressaca quando toma grande quantidade de medicamento? É o álcool intoxicando o nosso cérebro, então ele não sai. A ressaca no outro dia é o álcool, tá? E o que adianta eu tomar bebida alcoólica no sábado e no domingo? Aí na segunda eu tô lá, bebi, fui pro churrasco, beleza, domingo o dia todo. Na segunda-feira, quando eu tomo o meu remédio, a interação é gigantesca. Ele vira uma droga. Já é uma droga, né? Mas ele vira o rebite, que é aquela droga que os caminhoneiros usam, que é a anfetamina junto com a bebida alcoólica. Então, na segunda-feira, a irritação é maior, a pessoa fica muito mais impulsiva, agressiva. Aí, às vezes, o álcool vai sair da circulação, dependendo da quantidade que você tomou, até 72 horas. Normalmente, se for só uma latinha, 6 horas ali você já conseguiu eliminar da sua circulação. Mas final de semana, ou numa festa, ou num show, enfim, num churrasco, a gente bebe uma quantidade maior. Então, a pessoa que tem TDAH e que faz uso do medicamento, a recomendação é que não pare o tratamento e principalmente interromper o tratamento para beber bebida alcoólica, tá? Por quê? Ah, mas eu bebi a bebida alcoólica sábado, tá? Mas quanto você bebeu? Ele não eliminou do seu corpo. Então, quando você toma o remédio, ele vai agir como se fosse o rebite, tá? Então, ele age ali realmente numa função do cérebro, tem uma interação gigantesca, que é o que a gente vê muito, às vezes muitas coisas acontecendo de impulsividade, no trânsito, no trabalho, relacionamentos, enfim, uma série de coisas que pode ser essa interação. Então, não é recomendável. Remédio nenhum você deve parar para poder beber bebida alcoólica. Esse aqui, pior ainda, tá? Se você parou, tomou bebida alcoólica, olha, 2, 3 dias sem tomar o remédio, pelo menos, para poder voltar a tomar a medicação e ter certeza que seu organismo está eliminado, o álcool está eliminado do organismo. Próximo. E a gente tem visto aí com essa questão do... Acabou? Eu queria uma dúvida. Isso para todas as medicações para o TDAH ou isso aí? Todas. Tá? Não pode parar, porque elas têm uma interação muito grande. É por conta do álcool que não elimina, entendeu? Então, quando o paciente chega pra gente e fala, eu falo, olha, doutora, mas eu vou beber. Bom, eu não te autorizei, se você quiser beber, não, porque eu posso fazer. Mas assim, jamais eu vou falar pro paciente que ele vai poder interromper uma medicação para beber bebida alcoólica, tá? Aí vocês falam pra mim, você bebe? Sim, eu tomo lá a taça de vinho, sabe? Sexta-feira chega... porque o Venvance, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 12 horas. Então, por exemplo, sexta-feira, jogo tênis, chega em casa 9 horas da noite... Aí você abre uma cervejinha, toma aquilo ali. É algo que vai ser eliminado rápido, porque é uma dose baixa do álcool, né? Mas se é uma quantidade maior, não deve se fazer isso aí. Então, se vocês conhecem alguém que tem essa prática, já orienta. Eu tenho um paciente, ele é delegado da Polícia Federal, né? E ele acabou brigando com um coronel aposentado, né? Numa segunda-feira, por quê? Eu não sabia que ele estava tomando Venvance, eu estava tratando ele de bipolar, mas ele estava tomando Venvance para dar conta do serviço dele, e ele entrou na cachaça fim de semana, junto com os remédios do bipolar dele, e segunda de manhã ele tomou o Venvance dele que eu não sabia, e deu uma confusão lá, do negócio de rua, não sei o quê, e o cara, o policial que estava saindo, o coronel passando na rua, não deu licença, a rua virou mão única, e lá de cima ele viu o cara brigando e desceu. Não tinha nada a ver com ele. Desceu, brigou, chutou a porta, quase agarrou o coronel, quase saiu morte, né? Porque a sorte é que a mulher do coronel estava junto e não deixou ele pegar a arma, e os dois armados, né? E ele puxou o coronel lá pelo braço e queria arrancar ele. Depois falou, doutora, parece que eu enlouqueci. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Foi uma questão de trânsito, o cara não sabia que a rua tinha virado contramão e ele veio. E a nossa viatura tinha que sair, e ele estava na contramão. E ele, como coronel, ele achou que eu não tinha que sair da frente da viatura da polícia. E a polícia, enquanto polícia, achou que ele tinha que sair. E ele, enquanto delegado, viu tudo acontecer lá de cima, desceu, quase virou uma tragédia. Virou processo administrativo para todo mundo, né?
Mas para você ver o perigo que é isso aí. E ele tinha bebido no fim de semana, não tinha bebido naquele dia. Só que na segunda cedo, aí eu fui perguntar, mas o que você estava fazendo? Tá? Eu vou contar para a senhora, eu tô tomando Venvance para dar conta dos meus processos, das minhas investigações. Eu falei, um bipolar tomando Venvance, já não é muita coisa boa, né? Ele não era TDAH, é porque ele queria estar acordado e dar conta do serviço dele. Bebeu bebida alcoólica, então ele já é uma pessoa explosiva, já é uma pessoa que tem alteração de humor, né? Por ele ser bipolar. Não tomou o remédio dele no fim de semana porque bebeu. Aí na segunda-feira ele bebeu Venvance, né? E a porcaria ia estar feita, porque ia ser briga de gente grande, né? Quantos tiros ia sair ali, eu não sei, porque é na frente da Polícia Federal, né? Então, a complicação é grande. Esses perigos que as pessoas não veem, sabe? Essas desavenças, essas agressões, essas formas de acontecimento, porque o TDAH já é uma pessoa impulsiva. Imagina ele com álcool e um medicamento na cabeça, né? Então, assim, a gente tem a questão de desigualdade de tratamento que todos vocês conhecem, né? Como eu falei que, por exemplo, o Nordeste seria um maior índice, lá nós temos o menor tratamento, né? Então, assim, não adianta a gente saber que a maior prevalência está lá, mas que o tratamento também não chega, a ajuda não chega, né? O paciente não é diagnosticado, não é tratado, o remédio é caro, né, gente? Todo mundo sabe que é muito caro, né? Não é dado pelo SUS. Então, assim, é uma complicação nesse tratamento aí, né? As famílias também têm que ter esses recursos financeiros para fazer esse tratamento. Recursos humanos também, a gente sabe que não tem profissionais capacitados em todos os lugares, como eu estou dizendo para vocês. O objetivo seria ter um projeto que capacita professores, educadores, pessoas que estão lá na escola, né? O pessoal do postinho de saúde, realmente da atenção básica, ter uma capacitação para saber reconhecer e lidar quando essa criança chegar ou quando esse adulto chegar também, né? Porque tem que ter o diagnóstico do adulto, né? E a gente vê que os homens, né, os meninos aí são muito mais diagnosticados, mas também as meninas, as mulheres também, tem muita mulher com TDAH e subdiagnosticada, e que a gente não tem esse dado, né, próximo. E é isso, gente. Então, qual que é a ideia, né? É fazer essa educação para as pessoas que lidam, que conhecem, né? Trazer isso que a gente está trazendo para vocês, um pouco de conhecimento, para que vocês saibam o que é o transtorno, que ele realmente existe, que ele pode ser confundido com outros, que é um transtorno grave, que precisa ser tratado, que o medicamento dá dependência, causa dependência sim, e ele pode causar uma série de complicações, né? De acordo com a forma como a pessoa utiliza, né? E a gente sabe que as pessoas usam em rave para estar acordado, porque é um estimulante, né? Então, a gente sabe que vende muito de uma forma ampla aí nas festas, né? Nas raves, que as pessoas ficam acordadas. Os rebites também que os caminhoneiros usam, né? Então, assim, ampliar o acesso, né? E principalmente uma integração multissetorial, né? Fortalecer a área da saúde, do conhecimento, do diagnóstico, equipes multidisciplinares, educar famílias, levar para as famílias o conhecimento para que a gente possa ter uma melhora aí no atendimento dessas pessoas, tá? Eu posso dizer para vocês que é muito sofrido, né? Muito sofrido esse tratamento, assim como todo o transtorno mental, tá? Então, a princípio, o único diagnóstico que eu tenho até agora é TDAH, espero não ter mais, né? E eu vou passar para a Tássia, mas eu acho que a gente tem também pessoas aqui que vão poder contribuir, né? A Carla está aqui, ela é do CREAP infantil, né? É enfermeira, e ela trabalha com crianças. E ela vai dizer pra gente, as crianças internadas depois, tá? Eu vou te convidar para falar um pouquinho do que a gente está tendo lá no CREAPIA. Não está tendo vaga, tá? Para internar crianças. Internação psiquiátrica. Mas não está tendo vaga. Por quê? Porque nós estamos tendo um número de crianças gigantesco, aí adoecidos, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aí depois para vocês, muito rapidamente. Só a sua experiência, tá? E se vocês quiserem saber da Fernanda como que eu funciono, é só perguntar para ela, né, Fernanda? Vamos lá, Tássia, muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente responde as perguntas de vocês, tá bom? Tássia. Só colocar minha nossa apresentação psicóloga. aqui. Deixa eu só ligar minha apresentação. As dúvidas vocês podem ir anotando aí, que a gente faz um bate-papozinho no final, tá bom? Eu me chamo Tássia Camargo, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurodivergência na adolescência e na vida adulta. Bom, agradecer o convite, né? É sempre especial estar aqui. Obrigada, Jaque. Hoje, para a gente falar
Eu precisava que alguém passasse pra mim. Você fica lá, Ju, passando pra mim, fazendo um favor. Ah, que você tá filmando. Eu vou passando aqui. Eu vou andando aqui. Bom, a doutora já deu uma aula, né? Você quer que eu passe? Ah, se alguém puder sentar aqui e só apertar o botão, eu agradeço. É, porque senão eu saio da câmera dele. Bom, a doutora já deu uma aula pra gente sobre a parte fisiológica. E aí eu pensei da gente trazer, da gente conversar sobre as características, né? E não apenas as características, mas o que a gente faz com isso. Então, assim, TDAH vai muito além dos rótulos, é uma condição neurobiológica do desenvolvimento. Então, vai acontecendo conforme a gente cresce, né? Não existe ex-TDAH e não existe a pessoa que se tornou TDAH na adolescência e na vida adulta. TDAH a gente é. Então, eu sou autista, eu sou TDAH. Eu tenho bipolaridade, eu tenho depressão. Percebe a diferença? Um é do neurodesenvolvimento, eu nasci com o cérebro cheio de neurônios ali, com aquele perfil TDAH ou autista. E isso foi se desenvolvendo e se sofisticando de forma única. Né? Por isso que a gente chama de espectro do autismo, espectro do TDAH, hoje a gente já usa esse termo também, né? Inclusive, uma curiosidade, tem autores que já vêm falando que o TDAH, futuramente, a medicina vai reconhecer o TDAH como a ponta do espectro do autismo. É como se fosse um autista, mas não totalmente desenvolvido, não é bem esse o termo, mas eles usam o termo a ponta do espectro do autismo, né? Por que isso? São características muito parecidas. Ambos têm hiperfoco, ambos têm estereotipia, ambos têm impulsividade, ambos têm interesses restritos, né? Mas cada um vai se dar de uma maneira. Se a gente for pensar em termos de gravidade, eu acho que a gente fala do autismo. O autismo, né, é nível 1, 2 ou 3 de suporte. TDAH não, que ele não exista também um TDAH grave. Existe. Pessoas que têm desatenção exacerbada, impulsividade, hiperatividade também. Mas aí, é aquilo que a doutora estava explicando. O paciente chega no consultório, eu acho que eu sou TDAH. Bom, vamos limpar primeiro para ver se realmente é. Eu sou TDAH, eu acho que eu sou TDAH, mas eu durmo 1h da manhã e acordo às 6, com a cara no celular. Tu tem que falar mais perto. Eu acho que eu sou TDAH, mas eu não me alimento bem, eu nunca faço um exercício físico. Bom, a gente vai ter que ajustar algumas coisas. Mas aí vem aquela questão, né? Eu não faço essas coisas, eu não dou conta de fazer essas coisas porque eu sou TDAH, ou eu tenho características de TDAH porque eu não durmo bem, não como bem, uso drogas, sabe? Então, a avaliação é sempre clínica. Tá na moda falar que tem TDAH, né? Então, um boom de autismo e TDAH aí. Bom, a verdade é que hoje a neurociência vem se aprofundando, né? Principalmente aí na última década, vem se aprofundando muito no assunto. E aí, eu gosto de dar um exemplo assim. Lá, vamos pensar aí. Me corrijam os médicos se eu estiver enganada, mas há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, ninguém sabia, a ciência ainda não tinha falado sobre câncer. Não sabia o que era o câncer. Ninguém tinha câncer? As pessoas morriam de câncer, né? Aí, encontrou lá, câncer são células que se juntam e vão formando, tal. Aí tem o maligno, tem o benigno. Estudou-se aquela biologia e aí chamou aquilo de câncer. Aí, nossa, apareceu um monte de caso de câncer. Agora todo mundo tem câncer. Não, gente, já tinha, só não sabia o que era, só chamava de outras coisas, certo? Assim como vários outros transtornos. A minha avó paterna faleceu de desgosto.
Já viram isso? Né? Morreu de desgosto. Um que morre de desgosto? Ah, numa cama, não queria levantar, não queria tomar banho, não queria fazer nada. O que é isso hoje? A gente sabe. Depressão profunda, né? Bom, então a gente tá na era dos nomes, tá? A gente tá dando nomes às coisas que já existiam. Mas vai muito além desses rótulos. E aí, qual que é os rótulos? Eu adorei essa imagem, porque rótulos muito comuns em pessoas que têm TDAH, né? É louca, é burra. O que mais, gente? Quando na criança a mãe fala assim, vai ali comprar um negócio, o filho veio com outra coisa, mas você é desatenta, né? Ah, desatenta. Quem me dera me chamar assim de desatenta quando eu era criança. É lerda. Ela é retardada. É uma sem noção. E daí pra baixo, né? Bom, quais são os principais sintomas? É a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. A gente vai falar um pouquinho deles. Pode passar, por favor? E aí, eu gosto muito dessa analogia que o autor Russell Barkley, ele é o autor que mais estudou sobre, que mais publicou, enfim, sobre TDAH. O Barkley, ele fala que o cérebro é como uma orquestra e as funções executivas são, as funções executivas é o maestro do cérebro. Então você imagina lá uma orquestra, vários instrumentos. Imagina que cada bloco de instrumento é uma área do cérebro, né? Uma gerencia emoções, outra gerencia... Me ajuda, doutora, pelo amor de Deus, vou falar besteira. A outra... Tem uma outra analogia que fala das raias da piscina, né? Imagina várias raias na piscina. Cada raia, uma é da inteligência, outra é da personalidade, outra é do comportamento, outra, né? Então, assim, imagina que cada bloco de instrumento seja uma área do cérebro. E quem que é o maestro dessa orquestra? Funções executivas. Por que a gente está falando disso para falar de TDAH? Tem autores que já usam esse termo também, né? Então, assim, é uma crítica aos manuais psiquiátricos, ao DSM, principalmente, que diz que esse nome, né? Déficit de atenção, da hiperatividade. Bom, você pensa assim, então é hiperativo, ou é desatento, ou é combinado. Que é o mais comum, né? O combinado é o mais comum. Mas como assim, né? O que isso significa? Ser hiperativo é porque ele é agitado? Então eu acho... Por isso que todo mundo acha que tem TDAH. Porque todo mundo precisa ter um pouco de ansiedade, né? A gente precisa da ansiedade para viver, para levantar da cama, para planejar o dia, para... Enfim. Quando que isso fica mais claro? Quando a gente olha pela perspectiva das funções executivas. Então, o que é o TDAH? É um déficit nas funções executivas do cérebro. Fica bem aqui na nossa testa, a parte mais recente do nosso cérebro, né? Então, assim, pode passar, por favor? Quando que as funções executivas não funcionam bem, né? O que acontece quando essas... O nome já fala. Funções executivas serve para executar tarefas. E aí o TDAH tem um déficit nessas funções. Pronto, tá explicado. Você nunca mais vai esquecer o que é TDAH, né? Déficit nas funções executivas do cérebro. Bom, o que essa área comanda? Comanda a parte de planejamento, a capacidade de planejamento e antecipação, controle dos impulsos, a nossa memória de trabalho, a automotivação, autorregulação emocional, organização e priorização. Eu queria a ajuda de vocês para a gente pegar cada um desses e eu queria exemplos de vocês, né? Então, No serviço, eu crio, como a doutora falou, rotina. Quando eu chego, o que eu faço? Eu sou enfermeira, como a doutora disse. E aí lá eu trabalho com crianças, já trabalhei com os adultos também. O que eu chego? Primeiro vou fazer visita nos pacientes, depois faço isso, depois faço aquilo. O que é isso? É a minha organização que eu tenho. Planejamento. Né? Porque às vezes quando eu saio um pouco disso, parece que eu já fico meio balançada.
Mas é porque você não sabe executar seu trabalho? Não, é porque a gente cria formas de executar melhor. Então, assim, e funciona bem. Sim. Vamos pensar. Pra ela chegar, pra ela saber lá da casa dela, que na hora que ela chegar, ela tem que passar em tais e tais leitos. E isso tem que levar tanto e tanto tempo, porque até tal hora ela tem que terminar e ir para uma reunião, ela precisa de a capacidade de planejar. Se eu tenho um déficit na função executiva de planejamento, eu vou lá, eu encontro o paciente, meu paciente preferido, adoro conversar sobre a vida dele, fico lá, ó, ocupando o tempo de mais 2 pacientes, aí eu vou atendo os outros pacientes, tudo mal atendido, tudo mal feito, rapidão, porque eu fiquei muito tempo lá e não percebi, o tempo passou e eu não vi. Aí eu corro, chego atrasada na reunião, tem uma coisa que o TDAH faz, é se atrasar. Gente, eu vim sexta-feira passada fazer essa palestra. É verdade. Mentira! Sério? Eu cheguei esbaforida correndo aqui, tava esquisito. Eu também. Wilson Santos, eu falei, ué, o que o Wilson tá fazendo na Eu nossa sala? também. Aí eu fui lá na sala dela, falei, o que o Wilson Santos tá fazendo lá? Ela falou, o quê? Eu falei, a palestra? A senhora veio pra palestra? Aí eu falei, ai, Eu falei, mas aí eu falei, foi. Mudo trocou, eu fiquei Então, Oh, meu Deus. Aí eu mandei mensagem pra Fernanda, vou atrasar. Aí ela mandou pra mim, o quê? Pra consulta da tarde? E eu não vi a mensagem. Eu saí correndo, cheguei correndo, parei no estacionamento, assim, toda esbaforida. Cheguei toda cansada. Não foi? Ela falou, não, doutora, é sexta que vem. Ela entrando na Então. assembleia, ela me liga. Fernanda, onde que você tá? Tô no consultório. Ué, mas não é hoje a palestra? Não, eu te mandei mensagem. Eu já tava saindo, eu já A tinha hora que falado ela com me mandou assim, tô atrasada. Diga, Jaque. Eu já imaginei, ela tá indo pra palestra e não tem palestra. Aí acha outra, né? Trocaram a data e nem me avisaram. Então, né? Ah, você achou interessante? Se tem uma coisa que a pessoa que é TDAH faz, É normal adulto, porque eu faço isso também, criar um mundo só dele. Por exemplo, eu tenho problema com muitas pessoas falando ao mesmo tempo que aí tira o meu foco. uhum, E aí, o que eu faço? Então, gente, licença um pouquinho, eu preciso respirar um pouco, aí eu volto. uhum. Eu acho que isso também é um... É uma característica, né? Que aí também pode falar um pouco do espectro do autismo. Fazer esse diagnóstico diferencial é um profissional mesmo que vai saber fazer as perguntas certas para dizer se é ou não uma coisa ou outra. Mas também tem isso, qualquer coisa, uma mosca passa, tira a minha atenção. Principalmente se eu estiver fazendo alguma coisa que eu não tenho interesse, que eu não gosto, que é chata, né? Então assim, quem aqui nunca procrastinou algo importante fazendo algo importante? Então assim, eu fico a semana inteira pra, sei lá... semana inteira eu... Ai, não vou na academia hoje porque eu tenho que estudar. Os dois são importantes, né? Ah, eu não vou... Sei lá, não vou... Eu tenho um trabalho... eu tinha essa palestra pra fazer, né? TDAH faz as coisas quando? De véspera. E aí, eu tinha que finalizar essa palestra. Bom, tinha uma pilha de louça olhando pra mim, desde anteontem, me julguem, podem me julgar, tô sem diarista, não lavo mesmo. Aí eu cheguei em casa ontem, falei, preciso finalizar a palestra. Me deu vontade de lavar aquela louça. Fui lavar a louça. Foi ótimo, né? Porque eu tava procrastinando. Mas aí também vai dormir que horas, a bonita? Pensa. Eu acho que eu não falei. Eu fui diagnosticada TDAH aos 32 anos. Meu filho é autista. Meu filho é autista, o pai dele também é autista, então o bichinho, tadinho, imagina. Pegou de pai e de mãe. E o TDAH ele tem uma característica que eu falo que é um dos transtornos, ou talvez o transtorno que mais acontece coisa engraçada. Porque, olha o que você estava me contando, né?
Só rindo, o que você vai fazer? Eu vim correndo, fazendo pelo povo. Você vai chorar? Anda na rua porque você tá atrasado. Eu entendo que você deve... Aí eu levo multa. Eu entendo que você deve ter ficado super irritada, mas eu tenho certeza que ela ficou rindo de você o dia inteiro, lembrando. Então. Outra coisa, uma característica, né? Eu tô rindo até agora. Outra característica... Cara aqui. Doutora, você tem a característica de entender as coisas no duplo sentido. Eu tava lendo. Como assim? Eu tava lendo que o TDAH, ele tem que ser... As frases que o TDAH tem que ser objetivas e diretas. Que não dá pra ele... me corrija se estiver errado. Entender de forma diferente pra executar alguma coisa. Acontece também. Lembra que o TDAH ainda não é considerado, tá? Mas a gente já tá falando aqui, a minha última especialização foi em neurodivergência, então foram estudos mais recentes e aprofundados. Então a gente já tem pessoas falando que o TDAH é a ponta do espectro do autismo. Isso que você está me falando é uma característica muito forte do TEA, de não entender as segundas intenções. Se você não pede diretamente, se eu ficar olhando para sei lá, pro seu salgadinho que está no prato, uma pessoa neurotípica pode entender que você está afim de e te oferecer. Uma pessoa autista, se você não falar diretamente para ela, me dá um salgadinho, ele não vai te oferecer, porque ele não tá entendendo, não sacou que você não quer, que você tá com essa intenção, né? Então, assim, o TDAH também tem um pouco disso, mas muito menos, viu? Como um pode andar com o outro, né? Quer ver? Tem dados que dizem que 78% dos autistas também são TDAH. É muita gente. Então, se chega uma pessoa com características de TDAH no consultório, eu automaticamente já fico alerta para autismo também. E aí, mas pode acontecer da pessoa ser só TDAH. Eu, até que se prove o contrário, sou só TDAH. Você também, né? Até hoje ainda, né? Me deram diagnóstico ano passado. Mas tem hora que eu não sei, não. Eu e meu filho, eu olho para ele e falo, Deus, igualzinho. Mas autista não sou. Muita habilidade social. Bom, vamos dar mais uns exemplos aí? Memória de trabalho. O que acontece quando eu tenho déficit na memória de trabalho? Dá um exemplo, na prática. O que vem na mente de vocês? Memória de trabalho é aquela que a gente usa para trabalhar, né? Que tá falando agora. Então, assim, é a que eu preciso para fazer as coisas. Eu vou lá colocar a roupa na máquina. Aí tem todo um processo, né? Eu tenho que ir lá no cesto, separar a roupa, aí eu tenho que ir, fazer todo o planejamento, me antecipar. Aí beleza, eu consigo fazer isso. Aí de repente, sei lá, tocou um telefone, eu vou lá atender, quando eu desligo, eu vou tomar banho, vou assistir uma série e a roupa ficou lá na máquina, sem sabão, sem amaciante, sem nada. Esqueço o que eu tô fazendo. Quem nunca foi no quarto buscar um carregador e chegou na porta e... Que mesmo que eu vim buscar aqui? Quem já passou por isso? Levanta o dedinho. Todo mundo. Agora, quem passa por isso todo dia? Levanta o dedinho. Todo dia, toda hora, sabe? Então, o que vai dizer se a pessoa é ou não TDAH? De novo, repito, quem assiste as palestras já sabe. 3 características. Frequência, intensidade e prejuízo. Todo mundo vai estar mais desatento um dia ou outro, né? Todo mundo vai estar mais agitado um dia ou outro. Mas qual que é a frequência que isso acontece? 365 dias da minha vida? Opa, vamos marcar uma consulta com a doutora Olicélia para avaliar isso. Né? Então, assim... Vou usar ela como exemplo, já aproveitando a questão de trabalho. Vai, pode expor ela, Fernanda. Ela me pediu para fazer uma coisa com a contabilidade. Eu resolvi a coisa com a contabilidade. Cheguei na sala dela e falei, doutora, já resolvi assim, assado com a contabilidade. Ela estava no telefone. Eu já acostumei, falei assim, ela não se atentou ao que eu falei. Ela não prestou atenção. Ela fez a consulta, aí a paciente saiu, eu entrei. Ela falou, Fernanda, mas e a contabilidade? A gente tinha que resolver. Eu falei assim, doutora, a gente já sei.
assim, assado, eu já Isso quando eu já não mandei a mensagem, já resolvi, né? Ai, Já. meu pano é rosa com glitter pra ela. Tem dia que a gente tá sentado Por na quê? mesa, em reunião, nós duas só. Fernanda, fala com fulano de tal pra resolver tal coisa. Eu anoto na minha agenda, porque a hora que ela sai, eu faço tudo de uma vez só. Antes de eu terminar de anotar, ela já fez. Acredito. Antes de eu terminar de anotar, ela já mandou mensagem pra pessoa, ou ela já ligou, ela já resolveu, aí eu só tenho que anotar o que ela resolveu. E aí? Ela é Fica do. brava com Ela Ele é. fica bravo Passa pra comigo. gente, por tipo assim, favor. parece que ela não fez, mas é que a gente não tem, a gente tem essa impaciência, entendeu? Parece que a pessoa é lerda, né? Eu sempre eu não consigo lidar com gente lerda, mas não é o povo que é lerdo. É eu que não tenho paciência. Então eu fui aprendendo isso. A Jéssica McBee, que é uma estudiosa de TDAH, ela tem um canal no YouTube, ela é TDAH também. Ela fala que ser TDAH é como dirigir um carro de Fórmula 1 com freio de bicicleta, né? Pensa. Você ainda o freio Como- dianteiro, né? Que você capota, né? Porque a bicicleta, quem pedala sabe, né? Pode passar, por favor. Então o freio dianteiro, a bicicleta capota. Pior é quando você fala Ela com os pra filhos, faz resolver as tal coisas. negócio, aí eles demoram 5 minutinhos, nem 5. Aí você já tá lá fazendo. Mas eu não te entendo, você falou pra fazer, aí você já tá fazendo. Ah, se fosse pra demorar, eu tinha feito mesmo. E aí, como é que fica a convivência com pessoas assim, né? Ela precisa resolver coisa de banco. E aí ela não tem a paciência pra ficar naquele processo até você Porque é chegar- chato. Até você chegar pra falar Não com me uma manda falar com atendente. IA, gente. Secretária eletrônica é um segundo, eu já tô brigando com ela, com a secretária eletrônica lá, com a IA, e passando o telefone pra Fernando. Fernando, resolve que eu não consigo mexer com isso. Doutora, é um computador. Né? Aí eu ligo, me passo por ela até chegar num atendente, que aí a hora que chega no atendente, ela de vez em quando ela consegue resolver. Senão ela passa pra mim, eu me passo por ela pra eu dar conta de resolver as coisas de banco dela também. Olha só, nem todo mundo tem o privilégio de ter uma Fernanda. E aí, a gente faz o quê? Passa raiva o dia inteiro. Bom, vamos falar dos 3 tipos que a doutora já tinha adiantado pra gente, né? Que são o tipo predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou impulsivo e o tipo combinado. Tem os dois. Bem o que as imagens estão mostrando, né? Então, assim, a doutora, já que você tá se expondo, se colocou na roda, eu vou falar. sou modelo. Vocês acham que ela é mais que tipo? Desatenta, hiperativa ou mista? Mas por isso que fala predominantemente. Um vai predominar. Eu acho que ela é misto. Assim, Por que misto? Eu acordo 4h30 da manhã, vou pra academia, né? Chego em casa 7 horas da manhã, 6h30, tomo café da manhã, tomo banho, aí vou pro CREAP atender, do CREAP eu vou pra HMC, do HMC eu vou em casa, almoço, aí eu vou à tarde pro consultório, aí termino o consultório, eu vou jogar tênis, beach tênis, aí eu chego em casa 9 horas da noite, tenho que descer com a cachorra, tenho que dar comida pro cachorro, aí eu tenho que dar comida pra cachorra, descer com a cachorra, tem minha mãe reclamando, querendo conversar comigo, que eu não paro em casa, ela não consegue me contar as coisas, aí ela fica mandando pelo WhatsApp, eu fico brigando com ela, mãe, vamos conversar. Aí é aquele desespero, né? Eu chego em casa, minha mãe quer falar comigo. Aí tem o cachorro que quer atenção. Minhas filhas estão fora, né? Quando tinha filha era pior ainda. E aí eu vou deitar 9h30, 10 horas da noite. Ficar aquele desespero, porque eu tenho que acordar cedo de novo, né? Então, assim, é essa vida toda. Aí chega sábado e domingo, eu não consigo, gente, assistir uma série. Depois que eu odeio a série. Me bota, Se sabe? eu for, desculpa te interromper. Se eu fosse sua psicóloga, eu diria que você é predominantemente hiperativa. Por Porque eu não quê? conheço o desatento. Mas então, o hiperativo tem características. E ela é capaz de pegar um ovo na panela aqui. Fervendo. O hiperativo ele tem uma característica. Bater na testa é o que eu mais faço, a porta do armário. Nossa, demais. Eu o tempo inteiro abro a porta, pá na minha testa. Eu lembro que eu tinha que sair da frente, né, pra abrir a porta do armário. Agora eu mandei fazer a porta mais alta que eu. Que altura que é o armário? Tá acima da minha cabeça. Eu não aguento mais levar buraco na testa, né? Então, essas coisas a gente faz muito, tá? Abre a Sim. porta do guarda-roupa, aí você bate a porta E a perna roxa, você tem? o tempo inteiro. Nossa, as pernas tudo Então, cheio de pode roxo, de gravar, tanto você que passa bate. Eu tenho dia que eu chego no consultório, vou pegar o celular pro consultório 8 da manhã, tem mensagem dela tipo 3 da manhã. Fernanda, tem que fazer isso e isso. Ela me manda uma lista. Deus 3 da é manhã, mais. ela com a lista de coisas Desliga que eu tenho que o Wi-Fi, fazer Fernanda. no outro dia. Não, faz isso não, Fernanda. Dá Eu vejo corda no- não. Eu vejo no outro dia, já, fico lá no consultório. Mas é tipo
3 da manhã. Ela Faz tá sentido, faz sentido. Vocês estão falando, faz sentido o predominantemente combinado. É o cérebro que não para, entendeu? Mas aí o que eu percebo? Quando Mas às vezes não é só excesso de responsabilidade? Não tem como Então. dividir, a Fernanda faz tudo pra mim. O cérebro não para. Meu marido faz o resto. Quando é ele, é ela, né? Outra coisa, E aí- às vezes não é só um dia estressante. Não, mas É isso que a gente precisa. É isso que tem que diagnosticar. Isso não é um dia, são todos os dias. Mas foi o que ela falou, ela falou, todo dia essa rotina dela. Uhum. A gente acabou criando isso. É porque, ó, quando a gente vai diagnosticar adulto, a gente tem que pensar o quê? É um diagnóstico tardio. Uma coisa é lá quando a criança está com 4, 5 anos, eu já perceber que ela tem dificuldade de aprendizagem, porque na escola aparece, o professor começa a me chamar, olha, fulaninho não para quieto, fulaninho não sei o quê, né? Ou então, eu sou do tipo predominantemente desatenta, vamos dizer que eu fui do tipo desatenta na infância, e aí a ansiedade me ajudou, mas também me atrapalhou depois, né? Porque ficou demais. Mas a gente acaba adquirindo intuitivamente estratégias. Pensa, um adulto que foi diagnosticado tardiamente, né? Ele viveu a vida inteira com aquilo, sem saber o que era, sem saber o que fazer. A gente vai criando estratégias intuitivamente que vão para sobreviver, né? Para a vida funcionar. Bom, quando a gente fala da hiperatividade, o que eu percebo? Que tem essa característica de desatenção, mas por hiperatividade. Então eu tô com 1000 coisas na cabeça e eu esqueço a panela no fogo. Então é porque eu sou desatenta? Não, é porque eu tô muito focada em alguma atividade que eu tô fazendo. Sei lá, se eu tô estudando uma coisa que eu gosto, eu esqueço. Aconteceu, fazendo essa palestra eu fui fazer um café, eu juro por Deus, gente, a água secou 2 vezes. Aí o que a bonita que sabe o que tem que fazer, mas não fez, né? Na terceira vez, eu coloquei um despertador de 1 minuto, porque era um tiquinho de água só para fazer o café, botei um despertador de 1 minuto e voltei. Porque se eu sento ali no computador e volto a mexer com a palestra, acabou. Eu esqueço. Esqueço totalmente, sai da minha memória de trabalho, não tem? Não existe. Isso acontece demais comigo. Leiteira, já ficou preta. Tem que ser Eu só lembrei. lembrei, porque eu senti um cheiro, achei que estava fazendo doce de leite no vizinho. Eu fiz em casa, na panela preta. Uhum. Gente, olha, a maior gafe que eu já dei, tem uma coleção de coisas, mas acho que a maior que eu já dei foi, eu estava bem bela no shopping com meu bebê recém-nascido de 1 mês, não tinha nem 1 mês, não, tinha mais de 1 mês. E aí eu tava com aquele sling, sabe? Aquele cestinho que a gente põe de pano, assim, o bebê. E tô eu, não sei quem, empurrando o carrinho. Aí eu fui olhar o bebê aqui. Eu comecei a me desesperar porque o meu bebê não estava no carrinho. A primeira coisa que passou na minha cabeça, alguém passou e pegou, né? E aí eu tava com a minha avó, tadinha, 80 anos, a bichinha. Eu, vó, cadê o Teodoro? Vó, Teodoro. Aí ela, meu Deus do céu. Minha filha, você tem que procurar um remédio. Você toma remédio? Seu filho tá em você. Ai, tem muito pouco tempo que eu tenho ele, eu não acostumei ainda. Outra coisa que TDAH é bom, fica bom de fazer, dar desculpa. Não é? Dar desculpa. Isso é um problema, tá? No consultório, na psicologia, em psicoterapia, o paciente chega se queixando, geralmente, do outro, né? Então, assim, eu tô muito estressada no trabalho porque meu chefe me cobra muito. Meu chefe é um carrasco. Ok, não é porque eu tenho dificuldade de me organizar e aí meu chefe me chama atenção porque ele precisa das coisas organizadas. Bom, a gente vai entendendo o que acontece pelo discurso do paciente e vai, opa, mas peraí, como que... Então me conta, seu chefe briga com você porque você não entrega as coisas no prazo, ok. Eu não vou falar pro paciente, né, não, mas seu chefe tá certo. Até porque
Eu também entrego as coisas fora do prazo. Já entreguei muito mais. Então, vamos tentar entender o que acontece. Me explica ali. Como que é? Como você chega no trabalho, o que você faz? Ah, eu passo no café. Aí eu fico lá, tanto tempo, tal. E quando eu ligo o computador, aí vem o hiperfoco, que é uma característica do TDAH também. O hiperfoco, se for algo que eu gosto, eu sento e esqueço. Trabalho super bem, entrego, mas, sei lá, eu tenho que fazer uma planilha, que eu odeio fazer planilhas. Aquilo eu vou procrastinando, depois eu faço. Daqui a pouco eu faço. Não coloco um prazo, não coloco um horário, não tenho... Eu simplesmente esqueço de fazer, né? E aí isso vai dando problemas. Aí meu chefe, que é o carrasco, né? Tudo bem, o jeito que ele chama atenção é abusivo, ok, mas você também tá fazendo alguma coisa. Isso que você tá fazendo talvez não seja culpa sua, mas é sua responsabilidade olhar para isso e tratar, né? Vamos passar? Pode passar, por favor. E como que a terapia cognitivo-comportamental trabalha, né, pro TDAH, para melhorar a vida do TDAH? Então não existe cura, tá? Porque é uma condição de cérebro, não é um transtorno que a gente vai procurar a cura. É um jeito de ser da pessoa. Mas como que a gente trabalha? Construindo rotinas estruturadas, estabelecendo metas claras, desenvolvendo autocontrole emocional. Então percebe, tem a parte comportamental, né? Então assim, eu preciso ter um plano, eu preciso de estratégias que funcionem para mim, tá? E aí em terapia a gente dá esse suporte, né? Conversa sobre como que é a sua rotina, mas que horas que você vai dormir? Ah, eu vou dormir tal hora, porque não sei o quê. Poxa, se a gente testasse dormir meia hora mais cedo hoje, ah, mas eu não consigo, então vamos ligar pra doutora Licélia pra ela te dar alguma coisa pra você dormir? Porque se você não dorme, no outro dia você fica mal-humorada, as suas funções executivas ficam com mais problema ainda, pior do que ela já é, e aí vai dando problema um atrás do outro, né? Outra coisa é quando o TDAH cachaça. Pra fazer besteira, porque daí, ó, aí sim, que já tem pouco freio, lembra? Aí perde total o freio, né? Então, é quando, geralmente, pessoas com TDAH se colocam em risco, fazem sexo sem proteção, saem de bêbados dirigindo. Pela impulsividade. Então, a busca pela dopamina, né? Essa falta... O que faz as funções executivas funcionar bem, tá? Uma coisinha chamada dopamina, um neurotransmissor que libera prazer. Vamos dizer, é o óleo do motor, né? Precisa estar liberando ali para o motor funcionar bem. Bom, se o meu cérebro produz menos dopamina do que precisa, eu preciso buscar essa dopamina em algum lugar. Aonde? Onde que a gente busca prazer, geralmente? Álcool. Comida. Uma curiosidade, transtorno alimentar, se você vê, quem tem transtorno alimentar, compulsão alimentar principalmente, toma remédio para TDAH. Então assim, é transtorno alimentar ou é TDAH? Eu tenho pacientes com transtorno alimentar tomando remédio para TDAH e sentindo melhora do transtorno alimentar. Porque emagrece, né? O Venvance lá, todo mundo adora. Só não sabe o mal que faz, né? Não, só que eu falo assim, ele chega com diagnóstico de transtorno alimentar. Aí você vai ver, tá tomando, por exemplo, Venvance, tá emagrecendo, mas também tá melhorando várias outras áreas da vida. Aí você faz o diagnóstico. Era só transtorno alimentar, né? Me parece que era um TDAH ali. Tássia, só pra não fugir da parte da dopamina, eles citaram álcool, comida, até numa coisa relacionada à compulsão. Mas dá pra gente falar também que a dopamina a gente consegue quando termina uma leitura, quando vai na academia, quando vai numa corrida. Dá pra gente colocar coisas mais saudáveis. Perfeito. Perfeito. O que mais que libera dopamina, gente? Encontrar um amigo. Encontrar um amigo. Depende, se você for ansioso social, encontrar um amigo é a pior coisa que você faz na vida. Vamos lá. Quem que levantou o dedinho que tinha TDAH aqui, que era TDAH aqui? Bom, pode passar pra gente, por favor.
Separei algumas estratégias práticas para o dia a dia. Encontrar um sistema de agenda que funcione para você. Não tem um sistema perfeito, tá? Então, hoje eu tenho na clínica pelo menos uns 10, 12 pacientes no espectro ali do autismo, com TDAH associado. E um usa uma agendinha daquelas de bolso, aquelas piquititinha, foi a que funcionou para ele, porque se ele pega no celular e se vê uma notificação, o dedinho corre lá para notificar, esqueceu, já foi. Então funciona. Outro é um veterinário, ele tem 1000 coisas para fazer, ele é dono de uma clínica veterinária, então ele tem coisas para fazer com os pacientes e com a parte administrativa, né? Ele anda, todos os dias ele chega na empresa, pega um papel, uma caneta, ou ele ou a secretária, né? E sai falando, tem que fazer isso. Aí pega esse papel, dobra e bota aqui no bolso da camisa. Ele, o dia inteiro, abrindo, fechando. No fim do dia, aquele papel, ele tica o que ele fez, o que ele não fez, ele guarda para fazer no outro dia. Funciona. Ah, mas é um papel nojento, que fica amassado. Tem que ter uma agenda. Outra coisa, outra característica de TDAH, né? Tem uma coisa com uma procrastinação por perfeccionismo, sabe? Então, assim, eu só vou fazer quando os planetas se alinharem e o sol estiver, a lua estiver na casa. Não vai fazer, né? Então, essa procrastinação tem vários tipos. Tem outro tipo de procrastinação, que é daquela tudo ou nada. Já que não vai sair perfeito, então eu nem vou fazer. Eu nem vou tentar, né? Também acontece bastante. Por que eu falo agenda? Porque como a minha memória de trabalho não funciona legal, eu preciso ter pistas visuais, estar com aquilo mais claro. Eu sempre usei, assim, ao longo de toda a minha história, antes do celular, eu fazia o quadradinho, fazia lá os horários e tudo que eu tinha que fazer, na semana inteira. Um planner. Era. Aí uma planilha. Então, todo dia eu tinha aquela planilha pregada, principalmente na época do cursinho, que eu tinha que estudar 1 milhão de matéria, né? Ainda fui fazer a faculdade junto, enfim. Aí eu tinha que dar conta de tudo. Passou essa fase do papelzinho, aí eu comecei a usar agenda, anotar tudo. Agora, graças a Deus, o celular surgiu de uns anos pra cá, a agenda eu não olho mais, eu não consigo ver, né? Eu anoto tudo na agenda, mas eu não vejo. Né? Aí eu passei a anotar. É que às vezes só o ato de anotar, igual você falou, eu coloco os despertadores, mas eu já até sei o que tá tocando. Então eu coloco o despertador, eu tenho despertador a cada 10 minutos, você quer estar desligado ali, mas o meu despertador toca o tempo todo, né? Pra você é ruim? Não, porque ele me lembra das coisas que eu tenho que fazer, né? Eu olho ali, tem tal coisa, eu já sei aquilo ali. Se mudar, a Fernanda sabe disso, se mudar a minha rotina, eu não sei mais. Amanhã a senhora tem que, ao invés de ir pro CREAP, a senhora vai, me liga, me lembra, porque eu vou parar lá no CREAP. E já fui. Da Assembleia. Eu ia chegar lá. Ela já chegou de pedir, Fernanda, não era na minha época, ainda era da Carol. Carol, adianta os do ECT pra quinta-feira, porque eu tenho que fazer tal coisa sexta e aí não vou poder ir. Beleza, ela acordou, é quinta-feira, eu tenho que fazer minha rotina de quinta-feira, foi pra HMC. E esqueceu dos pacientes do ECT. E aí, pra ela, tava tudo certo, ela parou no HMC. Aí que a gente foi ligar pra ela, que eu trabalhava na outra clínica onde ela fazia o ECT. Que aí, doutora, eu tô aqui na HMC, eu esqueci completamente. Mudou minha rotina, alguém tem que me lembrar. Por mais que eu pro celular despertar, como eu tô bastante acostumada com ele despertando, às vezes ele desperta e eu falo, tal coisa, eu não olho, entendeu? É até isso, tá? Aí eu não olho, eu vou parar em outro lugar, vou fazer outra coisa que não era pra ter feito, né? Essa questão de ir pro lugar errado, eu acho assim, antecipar, foi algo que eu fiz a vida inteira, o tal do atraso, que eu sofri muito com atrasos, que eu não conseguia chegar, que eu ficava tão apavorada e eu comecei a chegar muito cedo, para não perder a hora. Cedo, assim, um dia antes. Eu tenho uma paciente, juro por Deus, que ela anota as desculpas que ela dá para os atrasos, para ela não repetir com a mesma pessoa. Então, ela tem a agenda, e na agenda dela tem os compromissos. Aí, se ela chega atrasada com aquele compromisso, ela anota ali do lado, ela já me mostrou, entre parênteses, atraso porque o trânsito, a Fernando Correia estava interditada. É mentira, ela inventou, né?
Para ela não esquecer que ela deu essa desculpa para aquele cliente, ela é advogada. Enfim, funciona para ela, né? Outra coisa que funciona muito bem é pista visual. Eu tenho vários pacientes que testam e para mim, particularmente, funciona muito bem. O que é pista visual? Tem que estar na cara, gente. Se não tiver um papel na porta da geladeira escrito, né? Sei lá, palestra sexta. Eu venho uma sexta antes, né? Eu não venho, Olicélia. Você vem uma sexta antes, eu não apareço aqui. O que mais que pode ser pista visual? Vocês já têm? Vocês fazem essas estratégias? Intuitivamente a gente vai fazendo. Tem que deixar as coisas no caminho que você vai sair para você ver. Por exemplo, Vocês têm um lugar para colocar chave, carteira em casa? Até em cima da mesa. Amanhã eu tenho que levar no notebook, eu tenho que ficar ali. Na geladeira Você vai passar e vai ver. aí vem minha rua, Eu já errado lá em casa. Se eu não colocar no mesmo lugar a chave, eu só encontro. Eu posso pôr no mesmo lugar, só não vou achar assim. Não, eu peguei a bolsa e fiz assim. Mas cadê a chave? Aqui na porta, eu já tava lá na frente. Eu voltei, eu falei, mas peraí. Aí no meio do caminho eu falei, parei, abri a bolsa de novo. Falei, meu pai, por que eu pus isso aqui? A chave e o controle do consultório. Eu agarrei um único chaveiro e botei preso dentro da bolsa dela. Ela perdeu a chave. Eu acho que minha mãe é TDAH. Pode falar. Eu sempre sofri com comida queimada. Minha mãe esquece tudo, chega atrasada em tudo. E eu tinha pavor da comida dela. Porque é comida muito queimada, sabe? Aí eu falava assim, meu Deus, que coisa ruim. E assim eu me emociono porque eu vejo que ela sofreu. Oh, meu Deus. Porque ela mora em outra cidade e às vezes ela me liga, Francis, onde está tal coisa? Eu tenho que dar conta da coisa na casa dela. Oh, meu Deus. Eu ponho VIP no celular dela, todos os remédios. E eu tenho que lembrar pra ela, mãe, tal coisa assim. Chegar e ter cor dos remédios no meu celular pra eu lembrar, mãe, você fez tal coisa. Então hoje eu vejo assim que minha mãe sofreu e de certa forma eu sofro até hoje. Porque o diagnóstico não foi feito. É importante fazer o diagnóstico, porque isso alivia o sofrimento da gente e de quem tá com a gente, entendeu? Então, aquela coisa Até assim, da pessoa isso entender também, né, que é um transtorno, todo mundo que tá ao redor começa a entender que aquilo ali não é vontade, que seu cérebro funciona, né? Então é importante Exatamente. levar sua mãe para uma terapia para ela aprender a se organizar, montar algumas estratégias que funcionam Isso para que a ela. senhora Perfeito. falou aí, ó, Tomar um remédio. de lavar a roupa, pôr lá a roupa pra bater, começar a fazer a comida, atender uma pessoa, molhar a planta, assim, aquela coisa de desorganização na casa. Isso me deixava muito Meu assim, desgastada, porque eu via assim, meu Deus, minha mãe bagunça tudo isso, faz isso, aí deixa... Eu já vi a pessoa me deixava ligar assim, para ela de pressão como que sem minha mãe colocar o faz isso? feijão. Só água. E Como que ela consegue viver nisso, né? isso. E aí eu acabava ficando o tempo todo atrás, consertando. Mas você sabe que assim, há um desgaste, por exemplo, uma das diferenças entre... Só um minutinho, tá bom? Imagina, Uma fique à das vontade. diferenças entre, por exemplo, o TDAH e o transtorno de ansiedade. Eu não tenho ansiedade. Muito difícil. Eu não sou ansiosa, não sou bipolar. Por quê? O transtorno de ansiedade, o pensamento não deixa a pessoa dormir. A pessoa pensa e deita aquela insônia. O TDAH... Ansiedade é medo, né, Olicélia? É medo. E o TDAH não. O TDAH não tem medo. Ele não tem medo, o cérebro dele pensa tanto, ele cansa tanto, que quando ele deita, ele já dormiu. Ele tem um momento que ele precisa de fazer nada, entendeu? Eu falo assim, eu por exemplo, chego aqui e eu falo assim, eu não quero pensar, eu não quero fazer nada, é como se fosse uma defesa. E realmente, eu não quero. Eu chego em casa assim, eu fico parada num lugar quieta, não quero, deixa meu cérebro, eu falo isso, deixa meu cérebro esvaziar. É o shutdown, né? Aquela coisa que você fica Down. parada, olhando Chega, pro nada. Quando você vê, passou 9 minutos, horas da horas. noite. É como se o Acontece com cérebro ligasse um botãozinho, entendeu? Acabou a energia, acabou a velocidade do cérebro e ele vai dormir. O ansioso não dorme.
Tá? Ele deita, e ele pensa, e ele pensa, e ele pensa, ele tá preocupado com o que ele vai fazer. TDAH não é preocupado com o que ele vai fazer amanhã, não. Ele sabe que amanhã ele vai levantar e vai fazer tudo de novo. A mesma bagunça que ele fez, Exatamente. né? Ele não se preocupa com o Em geral, o TDAH ele é meio otimista. Então, assim, tudo vai dar certo. vai dar tempo. Vai dar tempo. Vou procrastinar porque vai dar tempo, entendeu? Tudo O vai dar certo. ansioso é assim, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, sai correndo. Então existe essa diferença. Existe o TDAH ansioso ansiedade. com ansiedade? Existe. Eu fui uma TDAH com ansiedade. Por quê? Eu passei por tanta punição por ser desatenta, né? Famosa lerda, desastrada. E acaba gerando essa ansiedade. Gente, olha, eu não sei, eu perdi as contas de quantos celulares eu já tive. Eu acho que eu já tive para mais de 50 celulares. No final de semana passada eu consegui dar conta de quebrar 2, cara. Então, Por assim, existe propriocepção, disfunção de propriocepção, né, que a gente chama. Então, é uma noção de espaço com déficit mesmo. Então, sem querer, querendo, caiu o celular de cara no chão. E graças a Deus o cérebro dá esses apagões do coitado do TDAH, né? Dá. O cérebro, Inclusive tem teorias aí que falam que o TDAH é uma resposta a traumas, né? Pois é. E assim, na verdade, quando eu durmo. Acorda, não? Vamos lá, preciso terminar, já estou mandando terminar aqui. Quebre tarefas em microtarefas. Preciso muito só terminar essas estratégias. O que é quebrar tarefa em microtarefas, né? Eu dei um exemplo ali, lavar só os copos. Então, assim, para o cérebro TDAH, procrastinador, não tem dopamina. Lavar a louça não libera dopamina, certo? Quebrar essa tarefa em pequenas tarefinhas funciona por quê? Porque ativa o comportamento. Então é diferente de ter preguiça. Quem tem TDAH tem dificuldade de começar uma tarefa. Quando começa, geralmente engata. Então assim, eu não vou pensar que eu tenho que lavar a pilha de louças. Eu vou pensar assim, eu vou lavar só os copos. E aí eu separo só os copos, começo a lavar os copos. A motivação aumenta. Você vai terminar de lavar a louça. Mas isso serve para o misto? Para todos. Ou para cada um individual? Tem só déficit de atenção que seria assim, só hiperativo que seria assim? Na verdade, não existe uma receita, tá? Você vai ter que testar o que vai funcionar para você. Então, assim, mas quebrar tarefas em microtarefas funciona para todo tipo de TDAH, porque tem essa deficiência de dopamina, né? Então, outro exemplo, quando eu fui fazer o TCC da última pós, sentar para fazer o TCC, final de semana eu tenho que fazer o TCC. Só de pensar em fazer o TCC já é muito para minha cabeça. Então eu não vou sentar para escrever o TCC, eu vou sentar para separar a bibliografia. Pronto. É muito mais provável que eu me engaje nessa tarefa, que eu me comprometa com separar a bibliografia. Hoje eu vou sentar e vou escrever a introdução. Amanhã eu vou sentar e vou escrever o resumo. Hoje eu vou ler a página 45 do livro tal. Pronto. Quebrem pequenas tarefas. Faz sentido para vocês? Use o que chama a sua atenção ao seu favor. Então, lavar louça é chato, mas ouvindo um podcast, às vezes vai melhor, né? O que mais que é chato que dá para colocar uma coisa legal junto? Fazer esse pareamento. Passar roupa assistindo filme. Passar roupa assistindo filme, boa. O que mais? Eu não sei se Exercício físico. Eu não sei se eu sou TDAH, mas eu faço cardio na academia, eu levo meu celular, o fone de ouvido, ponho uma série e eu faço deixar 1 hora de escada sem perceber que eu tô fazendo escada assistindo uma série. Perfeito. É isso. É um tipo de pareamento, seja TDAH ou não. É que para TDAH é quase que uma necessidade, né? É igual, sei lá, Tem muita gente que estuda Mas, ouvindo doutora, música, né? muita gente que estuda ouvindo música. eu quero fazer uma pergunta seguinte. Qual é o indício, assim, um eixo, o ápice entre um distúrbio e uma doença, por exemplo, o Alzheimer? No caso, eu já na idade aí e tal, aonde é que eu vou parar e falar, epa, isso aqui é um distúrbio, isso aqui é uma doença, é um Alzheimer, coisa parecida?
Melhor pessoa para te dizer isso é uma profissional de psiquiatria, vai fazer uma avaliação, diagnóstico diferencial, vai te fazer as perguntas certas para fazer, poxa, isso aqui tem a ver com Alzheimer, com indício de demência, ou isso aqui é um TDAH? Lembra que para ser TDAH tem que ter sido desde a infância, tá? Então, desde pequena eu sou desastrada, desde pequena eu tenho boca de sacola. Alguém conhece esse termo? Fala demais, fala sem pensar, interrompe as pessoas, fala coisas inadequadas, então faz piada fora do momento adequado, sabe? De repente também pode passar por mania, né, doutora? É porque eu estou muito em confusão que tudo isso aqui está acontecendo, né? Então meu cérebro aquele já está viajando. Por exemplo, ali, ó, desde sempre, desde criança, para mim não tem outra coisa para me prender a atenção em tudo, música. Uhum. Então, aqui ele só não está tocando aqui porque eu entrei e desliguei, né? Ele estava tocando. Interessante. Tudo, eu passei a minha vida estudando, quando fiz a faculdade, tudinho, eu tenho que ter música para eu concentrar. Uhum. Engraçado que eu sou ao contrário. Meu carro Eu também. desliga a música. Se a música estiver tocando, me atrapalha de dirigir. Eu me Qualquer desconcentro. coisa, tocou música, já foi minha atenção. Então, Então, assim, essa atenção dividida, né? Uhum. Às vezes a estratégia que você consegue para moldar um pensamento ou não, entendeu? Às vezes a gente não consegue. O TDAH, por exemplo, para ele conseguir executar uma tarefa, ele tem que estar muito focado naquilo para ele terminar, né? E às vezes a música dispersa, mas tem muita gente TDAH que consegue estudar ouvindo música. Eu não consigo. Meu carro vive desligado da música. Vive desligado da música. Livre, aí eu bato. Não, Ao contrário. então, assim, são estratégias que a gente vai criando para você ver como é o seu funcionamento, né? E a TCC? Bom, vamos lá. Tem que ter um barulho, hein? Tem uma coisa que eu gosto, que eu faço, competição, games. Então, assim, tem uma coisa muito chata pra fazer. Sei lá, limpar meu quarto. Odeio arrumar o quarto. Então, eu coloco uma meta pra mim mesma. Eu vou terminar de limpar, lembra? Quebrar em microtarefas? Então, eu não vou arrumar o quarto, porque arrumar o quarto é muito. Eu vou arrumar a cama. A probabilidade de eu continuar é muito grande, tá? Mas eu vou me comprometer de arrumar a cama. Ok. Comecei a arrumar a cama. Quanto tempo mais ou menos eu levo pra arrumar a cama? 3 minutos? Então eu vou colocar uma música. Sei lá, Lady Gaga. Eu coloco lá. Eu tenho que terminar de arrumar essa cama antes de terminar a música. E aí eu faço essa competição comigo mesmo. Parece coisa de maluco, mas funciona. Pelo menos eu fico com a minha cama forradinha todos os dias. Tem algum exemplo de vocês que vocês fazem algum tipo de... Fala, Vini. Como você se sente? Sinto que na próxima vez eu preciso melhorar. Porque daí a gente entra, ó, pratique a autoobservação sem julgamento. É porque o TDAH ele não se frustra com facilidade. É uma autoestima. Tem uma... Ele é muito otimista. Emocional. Isso tem TDAH? Tem uma intuição aguçada. Mas não se frustra assim com facilidade. Não, né? Ele acha que Depende. depois, depende. Melhor eu não consegui agora, depois eu consigo. Então. Você vai arrumando desculpas no cérebro, né? É que daí a gente tá falando muito de um TDAH que já desenvolveu estratégias para sobreviver aí. Mas em geral, a pessoa que é TDAH, ela é muito punida, né? Então, meninos que têm uma tendência a ser mais agressivos, o que acontece? Briga com todo mundo, então chega em casa, toma uma bronca, fica de castigo, apanha, dependendo do caso, né? E o que você vai aprendendo sobre você? Que eu sou uma pessoa errada, que eu sou uma pessoa ruim, que eu não dou conta de fazer nada. Então cada um vai interpretando de um jeito. Dependendo do ambiente que você foi criado, essas coisas que você passa a pensar, né, vão ficar mais fortes ou menos. Então assim, por exemplo, eu tenho um filho TDAH, eu tenho lá em casa, um autista e provavelmente TDAH também. Se eu ficar passando o pano rosa com glitter para as coisas que ele faz, né? Então, ele derruba frutas no chão. O
Porque ele tá comendo, ele é desastradinho, aí ele sai derrubando tudo no chão. Eu não preciso chegar e falar, pô, Teodoro, de novo você tá derrubando, como faziam comigo. Mas eu também não posso ir pro outro extremo, de não corrigi-lo e mandar ele limpar, porque senão ele vai virar o quê? Um carinha sem noção. Essa palavra folgado. É muito difícil, né? Porque o TDAH faz tudo de novo o tempo todo. O tempo todo. Então, quando você fala, de novo você tá fazendo isso, nossa, sei lá, pessoas, nossa, tipo assim. Aí você começa, né? Eu tinha medo de colocar copo na mesa, porque toda vez que eu ia colocar, era sagrado. Ou no almoço ou no jantar eu derrubava um copo de bebida na mesa. E aí era sempre aquele suspiro de ódio da minha mãe, sabe? Eu tinha medo. Então às vezes eu recusava tomar coisas, deixar pra tomar no final, pra eu não correr o risco de derrubar, porque eu não sei, minha mão era estragada. Eu falava, minha mão é estragada. E era seu pai ou sua mãe que tem TDAH? Meu pai. Provavelmente meu pai. Entenda o seu ritmo. Tente não fazer comparações injustas. O que é uma comparação injusta? É aquela que eu faço com o outro. É que eu fazia com o meu irmão, né? Meu irmão era inteligente e eu burra, né? Olha só. É injusto. Ele estudava muito menos que eu e ele tinha notas melhores que a minha. Por quê? Então era eu que era burra, né? É injusto. É injusto porque cada um tem um cérebro, né? Então, a melhor comparação é aquela que a gente faz com a gente mesmo. Então, comparado a semana passada. Semana passada, eu tô melhor ou eu tô pior? Se eu tiver pior, então eu tenho que melhorar algumas coisas. Se eu tiver melhor, massa, tô no caminho, continua. Mas a comparação mais justa é aquela que a gente faz com a gente mesmo. Mas em tempos de rede social é tão difícil, né, gente? Peça ajuda quando precisar e descanse. TDAH não descansa. A cabeça tá sempre funcionando. O cansaço muitas vezes é mental. Eu não tenho muito essa hiperatividade sua, não. Eu não faço nem um terço das coisas que você faz, que eu já tô cansada só de ver você postando lá, tudo que você faz. Pois é, me acompanha que vocês vão ver. Segue ela lá pra vocês verem. Mas a cabeça não para. Passa, por favor. Forças ou fraquezas? Características de TDAH, tá? Criatividade acima da média. Pensar fora da caixa. Carisma, entusiasmo. Capacidade de se adaptar e ser flexível. Geralmente são pessoas que têm paixão, propósito. Porque fazem muito bem aquilo que gostam. Então eu falo, não tem pessoa com TDAH que vai dar conta de ter uma profissão que não gosta. Até dá, deprimindo, usando drogas, tem que escapar para algum lugar. Se você é TDAH, busque um propósito, porque aí sim o seu funcionamento vai ser coerente com as suas ações. Intensidade no sentir e agir, isso que você estava falando, né? Realmente é tudo muito intenso, porque é tudo muito imediato. Então, se eu conheço um cara, nossa, ele já é o amor da minha vida, né? Como assim? Aí entra a parte da razão, a gente vai olhando e equilibrando. Intuição e sensibilidade também é uma característica, sabe? É uma pessoa que de tanto fracassar nas coisas, ela vai aprendendo padrões de funcionamento das coisas. E aí, você fica com uma intuição mais aguçada, porque eu não sei da onde que eu aprendi, mas de tanto acontecer, eu percebo que, eu acho, tô desconfiada que fulano tá me enganando, por exemplo, né? E aí, mas da onde você tirou isso? Das vozes da sua cabeça? Várias vezes, quando, né? Você Nunca falha, né? Não falha, né, Fernando? De mulher, então. Nossa senhora, não, a doutora Michelle, ela tem um sentido, você sabe aquele sentido aranha? Do filme do Homem-Aranha? É ela. Eu tenho uma amiga que ela é assim. É ela. Se você quiser saber se uma pessoa presta, só passa a ficha pra ela que ela vai falar, presta. E aí, dali a pouco, você descobre se presta ou não presta. Ela é autista e TDAH. A generosidade e senso de justiça também são características muito fortes em pessoas TDAH. Generosidade, às vezes, a ponto de ser bobo, sabe? Então, uma das estratégias para lidar com o meu TDAH, na infância, na adolescência principalmente, foi agradar aos outros. Então, já que eu fazia muita coisa errada, quebrava muita coisa em casa, perdia muitos objetos. Gente, eu já perdi anel de ouro da minha mãe
trocentos. Aí, na época millennial, né, década de 90, o psicólogo era havaiana, rasteirinha, né? Vivia marcada e eu me sentia tão injustiçada, porque eu não fazia de propósito. Então, assim, quando a mãe me dava uma nota de R$10 nos anos 90, é uma nota de 50 hoje, né, gente? Então, assim, dava aquela nota de R$10 pra eu ir lá no mercado comprar um creme de leite. Menina, eu ia assim, ó, olhando pra nota. Creme de leite. Olhando pra nota, por quê? Se eu... Mas você deu um exemplo, né? Eu vou lá, creme de leite, pra não esquecer. Beleza, eu chego lá, eu lembro o que eu comprei. Mas eu perdi o dinheiro. Já aconteceu, inclusive. Né? Várias vezes. Então, tem que ter estratégias de comportamento. E aí, esses fracassos vão fazendo a gente se sentir como, né? Burra, tonta, tobó, que mais? Songamonga. Tem tantos apelidos, menina. Mas eu digo que são o que pode ser as fraquezas, com as estratégias certas, podem ser as nossas forças também, né? Então, a criatividade acima da média, ela é um potencial e não é todo mundo que tem, né? Pensar fora da caixa. O que mais, gente? Vocês têm exemplos para me dar? Pessoas com TDAH que vocês conhecem, que têm qualidades. No hiperfoco produz demais. Produz no hiperfoco, exatamente. Eu acho assim, uma coisa legal do TDAH é que ele não consegue guardar. A mágoa tem que ser extremamente forte, porque se for qualquer coisa, às vezes eu olho assim e falo assim... Minha mãe falava que minha raiva acabava na urina. Foi no banheiro, voltou, parece que não fez Faz sentido. E isso dá um problema de... Olha, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Isso dá um problema de convivência, sabe por quê? Porque junta essa característica de esquecer rápido com impulsividade. Então, se eu tô chateada com a Olicélia, eu vou chegar e vou impulsiva falar, poxa, Olicélia, mas você também podia ter me ligado para me avisar que a palestra não era semana passada, né? No caso, se fosse eu, né? O contrário. E aí, falei, a Olicélia não gostou, levou pro coração. Eu tenho que ir lá pra câmera. E aí, ficou chateada comigo. Nossa, Tássia, foi tão grossa comigo, tal. Dali 5 minutos, eu nem... Ou se eu percebi... Eu esqueço. Faz muita grosseria e não percebe. Aí eu volto nela como se nada tivesse acontecido. Porque a minha irritabilidade, ela vai de 0 a 100 muito rápido e diminui também muito rápido. Mas para quem tomou na testa, que ficar o dia inteiro se doendo, não é assim. Dá muito problema de convivência. Assim, ela faz as coisas com a gente, vira as costas e volta como se não tivesse feito nada. Mas eu não lembrava mais, porque eu não tinha feito nada. Eu nem tava magoada. Tem fama de ser grossa, né? Grossa, então faz grosseria e foi ali, voltou, acabou. E ela não percebe que a gente tá magoado. Então isso é muito difícil. Querer também devolver, mas tem que respirar fundo e ficar É difícil porque a gente realmente... Essa capacidade de respirar fundo e ficar quieto, não tem. Tem que aprender. A gente aprende. Então eu aprendi. A gente aprende, mas naturalmente, você esperar que uma pessoa com TDAH naturalmente se controle seus impulsos, não dá. É querer que o cego enxergue, que o aleijado ande. Não dá, não tem como. É da condição, entende? Bom, passa pra gente. Acho que acabou. Separei algumas frases do Barclay, que é o maior estudioso do assunto. Ele fala assim: o TDAH não é um problema de saber o que fazer, mas de conseguir fazer o que se sabe. Muito comum a gente ver pessoas com TDAH mega criativas, cheias de projetos, de planos, de ideias, que não faz nada. Que tá tudo na cabeça. Né? Que tá tudo porque não tem organização, não estrutura, não prioriza, né? Só sonha. Um belo de um sonhador. Não é sobre consertar, a Jessica McCabe fala, não é sobre consertar o cérebro, é sobre criar sistemas que fazem sentido para ele. E como cada cérebro é único, não existe um cérebro igual ao outro neste universo, os sistemas vai ter que ser único também. Então tudo que a gente dá de dicas,
de conselhos, sugestões e práticas têm que ser testadas. Poxa, eu fiz uma vez, não funcionou, então esse negócio não funciona. Meu bem, eu gosto de falar que entre branco e preto existem 50 tons de cinza. Então vamos testar, né? Vocês levaram por trás aí, que eu sei. Dentro de cada cérebro com TDAH, há uma centelha de genialidade esperando ser entendida. Essa eu acho bem bonita. Que, não sei, né? Talvez esse otimismo nosso, né? Não sei. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, mas eu gosto da coisa da genialidade, né? Às vezes, você tem essa sensação de que você enxerga o mundo de um jeito diferente. Você enxerga coisas que pessoas não enxergam. Às vezes a gente não sabe como falar isso. E quando eu leio alguém que escreveu aquilo que eu pensei, dá um amor, dá vontade de casar com a pessoa, né? Porque é difícil você encontrar uma pessoa que pensa parecido com você, que tem, né? É raro. Encontra. Não é muito, não. Então, TDAH, autista, não vai ser a pessoa mais popular e cheia de amigos, não. Né? Não, mais inimigo do que amigo. Mais inimigo do Sou que mais amigo. odiada. Mas quando tem também, né? Vai que vai. Gente, acho que por hoje é isso. Se tem alguma dúvida, perguntas? Tem uma pergunta aqui do ao vivo. O Jefferson Almeida perguntou: como um profissional da área de psicologia consegue dar essa notícia do TDAH para o seu paciente? Primeiro a gente faz todo um protocolo, né? Tem um processo. Uma anamnese, então eu vou fazer perguntas desde quando ele era pequeno, né? Se precisar eu aplico teste, formulários. E aí, geralmente com uma quantidade X de sessões, não tem um número exato, tá? Vai depender ali do quanto que aquilo tá aparente, do que tá... Lembra do braço quebrado? Então, às vezes a pessoa chega, ela é TDAH, mas ela tá com crises de pânico. Eu preciso limpar essa ansiedade, essa crise de pânico, para eu ver como é que o TDAH funciona. Então não existe uma receita de bolo. Mas em geral a gente vai fazer uma anamnese e dentro de algumas sessões usar algumas ferramentas e falar diretamente. Olha, percebo aqui que isso que você faz. Tem uma coisa chamada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você já ouviu falar? Se for uma pessoa mais antenada, né? Todo mundo já ouviu falar. Então, assim, a gente vai conversar sobre isso. É a mesma coisa que você chegar no médico e descobrir que você tem diabetes. O médico não vai ficar te enrolando pra falar, tá tudo alterado seus exames aqui. Você tá diabético, tem que se cuidar. Mas quando é sobre saúde mental, tem muito tabu, né, doutor? Então as pessoas ficam, cheia de dedos. A gente que é profissional de saúde, tem dedo pra falar de diagnóstico, não. Até Acho que eu respondi. O diagnóstico é libertador, né? Para a maioria das pessoas. Porque quando você entende o que você tem, você entende a sua condição de vida, como que você vive, como você funciona. E as outras pessoas também. E outra coisa, você entendeu o que você tem, você vai tratar. Exatamente. Então, por isso que eu falei, nem todos. Porque tem gente que usa diagnóstico de muleta. Então, eu sou assim porque eu sou TDAH, você tem que me entender. Eu sou neurodivergente, eu penso assim, não tem que usar como muleta, gente. Mas o profissional de saúde, ele não é mais difícil para aceitar que ele é mais resistente, né? Tanto que eu via meu comportamento, e eu sou psiquiatra há quantos anos, né? E tratando todo mundo, e eu não achava que eu era, tipo assim, eu sou normal, eu só sou uma pessoa que faz um monte de coisa, tudo bem, né? Tipo, não é que eu sou brava, é que todo mundo é lerdo, entendeu? Então você vai começar a pensar assim, eu não consigo viver com gente lerda. Então aí depois que alguém te fala, e que você para pra pensar e fala, poxa... Geralmente é depois que a gente tem prejuízos, né? Muitos, né? Aí você fala... Quando você ganha inimigos. Muitos, né? Pessoas se afastam. Né? Tem gente que odeia, né? Porque ela é grossa e se metida. E não é metido. O TDAH ele não cumprimenta a gente porque ele não vê. Ele não vê. Não vê. Não vê. Ele passa pela pessoa, ele não vê a pessoa. A pessoa não é magoada, ele passou... Não sai já que você não vê. A gente fala, nossa, essa pessoa tá te cumprimentando. Vocês estão rindo que vocês são, né? É verdade. Leitura também. Ela me manda fazer várias planilhas, aí ela, Fernanda, eu não tô achando tal coisa em tal planilha.
eu tenho que tirar print, circular, literalmente, eu tenho que circular e mandar pra ela pra mostrar que tá lá na Fernanda. Hoje a gente pediu ver planilha, né? Fernanda, essa planilha, ela traz tudo lá. Eu começo a olhar, não tem isso, não tem. Tem, doutora, tá aqui. Aí ela vai mostrando. Você passa o olho. Outra coisa, por exemplo, a pressa, o cérebro é uma velocidade que você acaba. Eu não leio as coisas por completo. Eu começo a ler e já entendi o que. Pronto, por que eu falei tudo? Então eu começo a ler uma frase. Aí eu, nossa, não era isso, gente. Quando você vê lá na frente, não é aquilo que era pra ser. Aí você entende por que a gente interrompe as pessoas. Muito. A pessoa começa a contar uma história, você já sabe o final do que ela vai falar. Você fala, puta merda, fala logo. Às vezes a Juliana me manda mensagem, aí eu pergunto, aí eu vou ouvir a mensagem no final, tava tudo lá, porque eu não terminei de ouvir. Não termina de ouvir, entendeu? Não termina de ler, aí eu mando a pergunta de novo. Não, tá aí, acabou de mandar, tá aí. A pessoa, você começa a ouvir uma mensagem, não precisa nem pra velocidade 2, né? Um e-mail. Você já sabe. Aí eu não mando áudio pra ela. Eu não mando áudio pra ela de jeito nenhum. Eu mando tudo escrito e tudo separado. Pra ela. Pra depois você ter onde provar que você... Não, é porque assim, também cadastros pequenos você lê, tá? Vem uma mensagenzinha dela, eu leio. Mas se ela mandar um texto grande, eu leio a primeira, a segunda linha, a terceira, a última, eu já li pronto, já li tudo, já sei o que tá escrito. Aí você vai perguntar tudo que tá escrito ali, não, mas eu já te mandei. Aí você fica morrendo de vergonha, porque passa muita vergonha também, né? Ah, mas fica sem vergonha, de tanto passar vergonha, né? A gente vai arrumando desculpa. Mas o povo que tá do nosso lado. Não é porque eu errei que eu não vou fazer de novo. Tem um trem que eu sou boa é pedir É desculpa. outro problema, a gente acha que a gente não tá errado, a gente não errou, né? Ah, tá. Quem não faz terapia, né, gata? Porque você vai fazer a terapia, você vai aprender que você tem culpa sim. Dizendo pra você, não, vem cá, é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. No SUS, uma pessoa precisa de atendimento no SUS, porque a gente, né, hoje, aonde essa pessoa tem que procurar atendimento? Vamos dizer, dentro de Cuiabá, onde essa pessoa procurar ajuda? Porque tem pessoas, a gente acha que tem bastante gente, ó, doutora, vocês são pessoas conhecidas, pessoas assim, né, que têm conhecimento. Mas assim, pessoas que não têm, aonde ela procurar? A gente encaminha pro CAPS ou pro CAPSI se for criança, né? CAPSI é o infantil e o CAPS para adultos. Então, qualquer transtorno de ordem psiquiátrica, né? Qualquer de ordem de saúde mental, a gente encaminha para esses centros. E aí de lá, muitas vezes, vai te encaminhar para alguém que tem, não sei, a doutora vai saber me falar melhor. Agora tá tendo mais política pública, né? As pessoas estão olhando mais. E a gente tem uma série de projetos aí que a gente quer implantar para ver se melhora isso aí, porque também é o que eu falo, não adianta só fazer o diagnóstico do TEA e do TDAH. Isso, faz o diagnóstico, para onde eu vou mandar essa pessoa, entendeu? Eu sair nas escolas com um projeto, fazendo o diagnóstico, tudo bem, dou o laudo, mas aí onde ele vai? Então tem que ter uma rede completa para a gente saber para onde ele vai, qual profissional ele vai, onde ele vai ser atendido, acolhido, né? Porque é um sofrimento para todo mundo, né? E a criança com TDAH, com certeza ela apanhou muito, ficou muito de castigo, entendeu? Então, assim, é um sofrimento desde pequenininho. Né? Exatamente. Mas o TDAH, só fala passando do impossível. Aquele TDAH que é quietinho ali, mas você vê que ele vive no mundo da luz. No mundo da luz. É do tipo predominantemente desatento, né? Então, ele tá ali pensando, mas ó, às vezes a hiperatividade tá na cabeça, né? Então, um profissional vai saber perguntar, fazer as perguntas certas para colher a informação. Que às vezes até a pessoa é gentil, mas você vê que não precisa estar. Você vê que tudo base tudo é a patrola, né? Sim. Aí, mas você vê que ele... Não faz por mal. Assim, ele nem percebeu se ele quebrou. Uhum. Mas é quietinho, não é uma pessoa que fala muito. Uhum. Né? Ó, a gente não pode... o que a gente precisa entender é... TDAH é uma neurodivergência. Os meus neurônios, quando a gente nasce, esse mesmo cérebro que tá aqui, que tá aí na sua cabeça, é o mesmo que estava dentro da barriga da sua mãe. A gente só vai aumentando, expandindo, sofisticando esse cérebro. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O meu cérebro vai se desenvolvendo daquele jeito. Agora, tem uma coisa que eu posso ser ou não TDAH, todo mundo tem referências de criação. Então, se eu sou TDAH, criada numa família rígida,
que tem uma forma de educar mais rígido, como é que eu vou ser um TDAH? Provavelmente o quê? Ansioso, né? Mas aí se eu tenho uma família que é mais permissível, eu vou ser um TDAH folgado. E assim, então não tem como desconsiderar a dinâmica familiar, a personalidade da pessoa. Então eu tenho a pessoa que tem a personalidade, por exemplo, narcisista, que todo mundo agora, né? Todo mundo é TDAH, mas ninguém é narcisista. Bom, acontece muito, né? E aí o TDAH narcisista é uma coisa fenomenal, porque esse não tem culpa de nada. Ele bateu o carro porque colocaram o poste no meio do caminho. Culpa da prefeitura, entendeu? Bom, acho que todo mundo conhece. Me mandaram encerrar. Agradeço a presença de vocês e ficamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.